Oi, pessoal. Mais um podcast, o segundo podcast desse ano, mas ele vem com muito poder, tá? O segundo podcast do ano, mas ele vem com muita força feminina, vocês vão entender daqui a pouco, porque a gente trouxe duas representantes de um movimento super legal que é importante que vocês prestem atenção até o final desse vídeo, porque elas vão contar histórias, elas vão contar por que se reuniram, quais são os projetos desse ano, enfim, como que uma ajuda a outra. É super importante. Se você é mulher, fica aqui até o final. E se você é um homem que está começando a assistir agora esse episódio, traz a sua mãe, sua irmã, qualquer mulher que precisa assistir esse vídeo para se sentir, inclusive, mais mulher, para se reunirem, para se fortalecerem. Tá? Elas vão falar sobre o projeto que elas participam, sobre a grandiosidade desse projeto. E esse projeto já está ultrapassando barreiras do nosso território nacional. E não vou falar muito, não vou deixar que elas se apresentem. Estou aqui com a Jana e a Fabiola, e elas vão se apresentar e vão contar tudo que esse projeto traz de legal, de emoção, de saúde. Nós vamos falar de esporte, né? Nosso canal fala de esporte e de saúde, e elas conseguem reunir tudo isso num lindo projeto, que eu vou deixar que elas se apresentem e falem. Então sejam muito bem-vindas, tanto Fabiola quanto Jana. Vocês são super bem-vindas aqui. Eu quero que vocês fiquem à vontade para a gente bater esse papo. Boa tarde a todos que estão nos escutando, né? Eu sou Fabiola, sou estagiária de corretagem, mas em 2008, aos 28 anos, eu tive câncer de mama. Um câncer não esperado por não ser familiar, porque geralmente quando as pessoas, né, têm familiares, então já tem aquele receio, aquele medo, mas eu não tinha nem família, nem uma pessoa mais próxima, porque eles consideram pessoas mais próximas, mãe, irmãs, tias e tios. Eu tinha uma tia-avó paterna que já tinha tido câncer de mama, mas até então só ela. E ao fazer o autoexame, que eu já costumava fazer, né, por isso que eu consegui encontrar, né, esse carocinho, porque eu me conhecia. E eu notei que tinha algo estranho ali, que não doía, que estava me incomodando. Passou um tempinho, por inexperiência, né? Em 2008 não tinha redes sociais como a gente tem agora, que é tudo falado, tudo mostrado. A gente tem onde pesquisar, era tudo mais difícil e eu não sabia que poderia ser um câncer. Mas isso ficou na minha cabeça uns 7 meses, na verdade, para ser mais precisa, né? Esperei esse tempo todo. Fui para o ginecologista, foi feita uma ultrassom que notou-se um nódulo. E fui para o mastologista, ele falou que era um fibroadenoma, mas que ia fazer cirurgia, né, e biópsia. Ao fazer a biópsia, quando eu retornei, foi constatado que eu tinha carcinoma ductal, né? E assim, ao primeiro momento, né, um choque, ao mesmo tempo, eu fiquei sem entender, porque para mim na minha cabeça era do nada, né? A gente fica meio assim, perdida, meu pai costuma falar que eu fiquei meio stand-by, que era a forma que eu falava, assim, meio voando, sei lá, sem entender. Mas aí ele, pessoa muito boa, me explicou tudo, né? Disse, Fabiola, eu vou fazer uma revisão. A gente fez a revisão das lâminas, constatou. Aí ele falou, Fabiola, precisamos fazer a mastectomia, que é o quê? A retirada da mama, com prevenção, né? Aí eu perguntei, claro que a gente, né, contesta, precisa, é como se fosse um tratamento, porque você não aparentemente não tem câncer genético, né? E aos 28 anos você teve um carcinoma. Então não é uma coisa qualquer para deixar para lá. Não posso aqui te dizer que eu vou passar um tratamento, vai para casa, né? Vamos fazer, tudo bem. Eu disse a ele, eu quero que seja feito tudo para que eu fique curada. Eu tenho 2 filhos, na época meus filhos tinham 2 e 6 anos, hoje, graças a Deus, né, consegui, meus filhos estão curados há 14 anos, eles têm 21 e 17. E aí, como eu falei, não tinha muita rede social, não tinha WhatsApp, não tinha mais. Em 2014, indo para uma palestra de uma grande mulher também, que se chama Maria da Penha, né, que a gente sabe que tem a lei, tem tudo. Indo para uma palestra dela, eu encontrei as meninas de rosa e a gente, né, justamente disse, tô de rosa, tá de rosa. Por que tá de rosa, né? A gente estava na fila para entrar para essa palestra. Eram as meninas que tinham acabado de fundar um grupo chamado Pérolas Rosas. E esse grupo, né, era de mulheres jovens, porque começou a incomodar que mulheres jovens estavam tendo câncer. A gente fala quando mulheres jovens, assim, da minha idade, na época, 28 anos, era muito mais. Hoje a gente já teve meninas no grupo com 18 anos, 22 anos, 24 anos, então bem mais jovem, né?
E desse grupo a gente começou da mesma forma, né? Incomodados, gente, vamos ficar só no grupo do WhatsApp. A gente se encontrava, fazia ações dentro do grupo, claro, para ajudar umas às outras, que tinham pessoas com mais necessidades, meninas do interior, que chegavam às vezes não tinham, né, uma alimentação, ia deixar, como ainda acontece. E aí 3 das meninas, chamada Tassiane, Tereza e Carla, que eu chamo as anjas, porque elas deram um passo à frente, e a gente vai criar uma associação para ter um CNPJ, para a gente conseguir espaço, né, tanto nas empresas privadas, na pública, para fazer projetos que a gente possa ser beneficiado. Porque sempre quando a gente chegava, eles perguntavam, vocês têm CNPJ? Né? Vocês são, né, terceiro setor? Aí a gente não. Aí ficava, às vezes a pessoa queria ajudar, mas não tinha como. Por quê? Porque a pessoa precisava de uma nota, né? Se eu estou doando uma empresa para fazer um evento, né? Que geralmente acontece muito no Outubro Rosa, mas a gente também está aqui hoje para mostrar isso, para bater nessa tecla, né? Que câncer não é só Outubro Rosa, não tem que se cuidar, fazer seus exames só em outubro. É todo tempo, é todo dia, a gente tem que estar alerta. E as meninas fizeram a associação, né? Convidaram outras pessoas, umas meninas que ainda estavam no outro grupo, outras que foram entrando, e hoje somos mais de 200 mulheres. E a gente tem 3 eixos que a gente costuma chamar, né, para poder a gente trabalhar em cima, que é o eixo, né, do empoderamento, que é esse, é uma palestra de autoestima para colocar essa mulher de novo no mercado de trabalho, incentivo, o que a gente puder fazer. Temos o eixo do acolhimento, que é essa a gente chama Lua, a gente é Lua Rosa, Associação Lua Rosa, por quê? Porque a Lua é cheia de fases, assim como a gente. Tem umas em tratamento, tem umas descobrindo diagnóstico, tem outras curadas, como eu e Jana, né, mais em acompanhamento. Eu não faço mais só a questão anual, né, como mastologista, oncologista. E aí, desse acolhimento, tem a espiritualidade, quem coordena é a Jana, o grupo, que tem, né, todo momento espiritual, independe de religião, porque a gente precisa se fortalecer. E tem um eixo, né, Movimenta Lua. O Movimenta Lua é o incentivo a essas mulheres, né, estarem em movimento quanto à sua saúde na questão do esporte, né. Esse movimento foi criado, né, a partir do momento que a nossa diretora, chamada Carla Verusca, tem uma página no Instagram chamada @Câncer Sem Preconceito, que a Cleusa Alonso, que é fantástica, né? Cleusa mora na Argentina, Cleusa teve câncer de mama e teve câncer na parótida depois, né? Mas ao ter câncer de mama, uma equipe argentina, né, formada com mulheres sobreviventes de câncer de mama no esporte Dragon Boat, a convidou para participar. Equipe essa, né, inspirada no projeto do Dr. Don Mackenzie, que é um médico canadense que estudou uma remadora e formou uma equipe para fazer esse estudo, porque uma remadora dele teve câncer, ele é médico do esporte, né, e foi falado que ela não podia mais fazer atividade física, né, tinha que parar tudo porque não podia. E aí eles, não, se é assim, vamos estudar, né, ver realmente, porque ela ficou arrasada, né, que é a Jenny Frost, nossa primeira remadora mundial, Rosa, né, ela que foi presidente da comissão, né, internacional, que acabamos também de ganhar esse certificado, que a gente tem a equipe aqui, Lua Rosa Dragon Boat, que foi composta a partir do sim da Carla, a partir do incentivo da Cleusa Alonso, que é uma menina assim. Gente, eu me emociono porque ela teve esse olhar por nós no Brasil, né? Ela estava na Argentina, estava fazendo esporte dela, e ela deu certo e ela disse assim, vou trazer isso para o Brasil. Porque, gente, se eu estou aqui remando, né? Eu que passei por 2 cânceres, Cleusa ficou em cadeira de roda, foi seríssimo, porque pegou bactéria, teve outras coisas, como a gente estava falando da questão. Aqui antes a gente estava conversando um pouquinho sobre a imunidade, né? Que tem muita importância, não é só fazer o esporte, tem que também estar tudo ok. A Cleusa, ela pensou isso, eu vou levar isso para o Brasil. O que ela fez? Ela entrou em contato com a CBCA, né, que é a Confederação Brasileira de Canoagem, na qual a gente também está fazendo parte, e trouxe o projeto. E o projeto se espalhou. No mundo já são mais de 100 países, contando com o Brasil, e aqui no Brasil somos 18 equipes, né? Todas de sobreviventes de câncer de mama. Todas mulheres, claro, né? Com diagnóstico do câncer, mas que já passaram por todo o processo, né? Tem todas umas regras que durante aqui a gente vai falando. Vou deixar a Jana falar um pouquinho, né? Porque eu falo demais. Tá entregando todo... Não, pois é, porque eu já ia até falar, né? Não vai deixar nem um pouquinho pra gente falar depois, né? Então fala, fica à vontade, Jana. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Janaína. Eu sou assistente financeiro numa empresa, numa fábrica de roupas. E eu descobri o diagnóstico do câncer em 2020, no comecinho da pandemia. Iniciou o ano,
No ano anterior, já tinha começado a praticar esportes. Já estava 1 ano correndo. Né? Já tinha diminuído o peso, já estava bem legal no esporte. Aí veio a pandemia, parou tudo. Março de 2020 parou. E nós ficamos em casa. E quando foi em abril de 2020, à noite em casa, num domingo, que eu passei a mão no seio, eu senti um carocinho, né? E era bem aparente, não era aparente de você ver, mas aparente de tocar e você sentir. E ali eu já achei estranho, e já na segunda-feira fui marcar um médico. Agora, como é que marca o médico tudo em plena pandemia? Sem plano de saúde, pelo governo, e já começou aquela preocupação. Mas mesmo assim, eu consegui a consulta. Marcamos uma ultrassom, e dessa ultrassom o médico disse, olha, você tem um nódulo, e eu disse, perdida, né? Como a Fabíola falou, né? Perdida. E o que eu faço? Disse, agora você vai atrás de um mastologista para você apresentar essa ultrassom, porque realmente tem um nódulo. E ele é muito pequeno, ele é 1,2 centímetro, 1,20 por 1,70, mas já é considerado um nódulo. Então, você vai ter que ir ver com o mastologista. E aí eu busquei um mastologista no Instituto do Câncer, no ICC, que foi onde eu fiz todo o meu tratamento. E quando ele olhou, ele disse... Aí, como a gente é muito curiosa e vai... Onde é que a gente vai quando a gente não sabe das coisas? Vai pro Google. Doutor Google. Doutor Google. E lá tinha, né? Qual foi o resultado lá? Era o 5, como é, Fabíola, o nome que chama? BIHARD 5. Aí, BIHARD 5 lá. Câncer de mama, 95% de chance. Aí eu, meu Deus, câncer de mama. Tá certo. Sozinha na clínica, e fui já ligar para outra pessoa só porque eu morava somente com a minha mãe, e a minha mãe, uma senhora de idade, 73 anos, não podia estar saindo comigo, então eu fui só. E marquei já o médico, na segunda-feira eu fui, e ele disse assim, olha, eu disse assim, doutor, eu já posso arrancar meus cabelos? Diga aí o que eu posso fazer. Ele disse, você vai se acalmar, doutor Lívio Feitosa, um mastologista maravilhoso. Você vai se acalmar, você pode fazer se eu te encaminhar ali pro ICC, você pode fazer essa biópsia hoje ainda? Eu disse, agora. Nem que eu tenha que passar o dia todo lá, enfim. Fui para lá, fiz a biópsia, esperei 15 dias. Quando foi com os 15 dias, estava constatado. Realmente era câncer de mama. Qual o tratamento? Não tinha tratamento. O tratamento que você vai fazer vai direto para a cirurgia. A gente vai tirar. Aí eu lembro como se fosse hoje eu sentada na maca olhando para a doutora, né, que ele trabalha com uma equipe, e eu disse assim, ela disse, olha, a gente vai fazer assim no seu seio, nós vamos fazer o quadrante, vamos pegar o outro seio, aí o doutor disse, não, vai ser tão pequeno que não vai precisar mexer no outro, vai ficar bem legal. Aí ela disse assim, pois a gente vai fazer isso, doutora, eu não quero saber não. Se tiver que tirar tudo, a senhora tira. Eu quero ficar boa. Ela disse assim, você está dizendo isso porque você ainda não se olhou no espelho. Que isso, as pessoas, muitas vezes, a gente fala sobre essa questão da mutilação, porque você retirar um seio é uma mutilação, né? E muitas das mulheres, elas não conseguem se olhar no espelho mais, né? E na hora que eu falei isso, eu falei pela emoção, né? Doutora, eu não quero saber, eu quero que a senhora tire, eu quero ficar boa. Ela, você está falando isso porque você ainda não se olhou no espelho. Quando você se olhar no espelho e você não tiver com seu seio, você vai dizer assim, bem que eu queria que a doutora tivesse preservado. Tivesse preservado a minha mama. E aí daí eu comecei a me preparar. Vamos lhe preparar para a cirurgia. E nesse intermédio de tempo, isso foi em abril, já estávamos em maio, já estava com todos os exames prontos, os pré-cirúrgicos, né? E quando foi dia 15 de maio, 17 de maio, a minha mãe pegou Covid. E no dia que nós descobrimos que ela estava com Covid, na mesma semana, o hospital ligou para mim fazer a cirurgia. Aí eu peguei, ela disse assim, você teve contato com alguém? Como é que a senhora está de saúde? Eu disse, não, eu estou bem, mas
A minha mãe, ela tá doente. Ela disse, então a gente não vai lhe operar agora. A gente vai, daqui a 15 dias a gente lhe liga. E nesse intermédio de tempo, a minha mãe ficou muito ruim, internou. E depois eu peguei Covid, aí ligaram do hospital de novo, vamos fazer a cirurgia agora, se eu estou doente, então vamos adiar novamente. Aí você vê, pandemia tudo fechado, um diagnóstico de câncer, o que é que você tem, o que que cai na cabeça de uma mulher quando você tem um diagnóstico de câncer? Vai morrer, né? Vai morrer. E dali eu disse, meu Deus, eu não vou morrer, não. Não vou morrer, não. Me ajuda aqui a passar, porque vai dar certo. E a minha mãe internada, não pude ir para a cirurgia novamente. Fiquei aguardando mais uma chamada do hospital. E a minha mãe veio a falecer de Covid, nesse intermédio de tempo. Quando foi dia 6 de junho, ela faleceu do Covid. E eu estava aguardando o hospital. Com 20 dias depois, o hospital ligou. Agora vamos fazer essa cirurgia. Eu disse, mas eu ainda estava doente, eu estava muito constipada, né? Tudo muito assim, novo, ninguém sabia se podia, se não podia. Aí eu liguei pro médico e disse, doutor, olha o seguinte, ligaram do hospital mais uma vez para mim fazer a cirurgia. Eu tô assim, como é que a gente faz? Eles, a gente não pode esperar mais. Você vai desse jeito mesmo, porque isso aí são sintomas que a Covid realmente ela deixa. Era não sentindo cheiro, não sentindo gosto. E quando foi dia 23 de junho, eu entrei para a cirurgia. Né? Não precisei de retirar a mama, diferentemente da Fabíola. Foi feito só uma quadrantectomia, né? E depois voltei para casa e acho que com uns 20 dias, um mês depois, eu já tinha entrado para quimioterapia. Fiz 4 quimioterapias, o cabelo caiu, né? Que o meu cabelo era assim, maior do que o da Fabíola, loiro, bem liso, era bem loira. E eu tenho até um vídeo no Instagram que eu gravei, né, a minha cunhada raspando a minha cabeça. E na hora eu nem pensei, porque eu dizia assim, isso aqui não importa, não importa é a nossa saúde, o que eu tenho para me viver depois disso. Porque muitas mulheres que a gente conhece, elas não conseguem se olhar no espelho depois que o cabelo cai. Né? Elas não conseguem sair de casa, elas precisam de usar uma peruca, precisam de usar um lenço. Mexe com toda a nossa autoestima. Né? Mesmo você não retirando o seio, mexe com toda a tua autoestima. E aí eu fiquei... logo na primeira quimioterapia, eu baixei o hospital. A minha imunidade foi lá para baixo. E foi no dito hospital que eu ouvi falar do grupo Pérolas Rosa, que é o mesmo grupo que a Fabíola participou no início, né? Eu estava no hospital com a minha cunhada e uma pessoa ligou para ela. Minha cunhada, ela tem um salão, ela trabalha com micropigmentação. E uma pessoa ligou para ela e disse que queria marcar. E ela não estava atendendo, né? E estava com o salão fechado, porque isso ainda era junho de 2020. E ela disse, olha, eu não estou atendendo. Inclusive, eu estou no hospital com a minha cunhada. Aí, o que foi? Eu disse, não, ela teve câncer, se operou, abaixou a imunidade, nós estamos no hospital. Ela teve câncer? Olha, eu também tive câncer. Eu participo de um grupo. Ela não quer participar do grupo também? E é assim onde o grupo chega nas nossas vidas. Uma fala para outra fala para outra, que chama a outra, que chama a outra. E foi assim que chegou na minha vida. Eu nem conheço essa pessoa. Eu não cheguei a conhecê-la. E ela foi uma bênção na minha vida, porque me levou a estar junto com essas mulheres, né? E ali eu entrei no Pérolas, ainda na quimioterapia, e conheci a Fabíola, conheci a Carla, e depois que veio o Lua Rosa, e nós saímos nós nem saímos, porque nós continuamos no Pérolas, né? Porque é uma rede de apoio muito importante. Se você ver, a Fabíola falou que em 2008, quando ela teve, foi 2008, né? Não tinha isso, né? E hoje, em 2020, a gente tinha, mas não tinha, porque você não podia ter contato com ninguém. Qual era o contato? Era por telefone. Né? Então, essa rede de apoio, ela me ajudou muito, 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 muito.
E hoje eu estou na Lua Rosa através dessa pessoa que eu nem conheço. Agora a gente falando, né, veio aqui a memória, então eu vou até atrás de conhecê-la, porque é muito importante, né? Você vê como Deus, como a Fabíola falou, dos anjos. Deus coloca anjos nas nossas vidas, e essa menina, ela foi um anjo na minha vida. Me levou onde eu estou até hoje, né? Então foi assim a minha chegada no grupo. Que legal. Vocês estão percebendo que eu fui anotando aqui porque é uma lista de coisas que eu vou falar. São vários temas. As meninas, elas foram explanando aqui e já me deu ideias de algumas dúvidas que você pode estar assistindo agora, pode ter a mesma dúvida. Eu fiz uma lista aqui e a gente vai falar em diferentes tempos, tá? Em diferentes tempos dos acontecimentos de vocês. Certo. Primeira coisa que eu achei interessantíssimo que a Fabíola falou foi o seguinte: a importância do autoexame. Vocês falaram de Outubro Rosa, vocês estão todas lindas, vestidas de rosa. A importância da gente, o ano inteiro, falar. É legal fazer a campanha de outubro, é legal a gente relembrar essa questão do outubro, tem uma história de trás disso, mas é importante o ano inteiro a gente levantar essa questão das meninas ou das mulheres. Você falou um outro tema que eu achei super interessante, do diagnóstico de mulheres jovens, né? Porque às vezes a gente dimensiona que o homem vai ter câncer de próstata depois de 40, que a mulher vai ter câncer de próstata depois de ser mãe, depois de amamentar, depois de entrar na menopausa, e não é bem isso. Né? A gente sabe que mulheres jovens, vocês têm exemplos nos grupos, depois eu quero que vocês contem um pouco sobre diagnóstico de mulheres jovens com câncer de mama. Então o autoexame é para todas as mulheres, né? Para jovens. Na verdade, para todas as pessoas. Porque a cada 100 mulheres acometida, um homem é acometido. Então, eu já incentivo meus filhos a se tocarem, não só nas mamas. Eu costumo dizer isso muito, né? Às vezes, quando eu vou palestrar, a gente tem que conhecer nosso corpo todo, nossos braços, nossos dedos, nossas corpos, e principalmente as mamas, tanto o homem quanto a mulher. Agora, recente, na palestra Outubro Rosa, né, que fui numa grande empresa, um rapaz veio depois da palestra me perguntar, né, porque ele estava com um carocinho debaixo da axila. Quando eu falei, ele tocou, eu disse, não, vá no médico, né, aqui a gente não orienta como médico, a gente só orienta pela experiência da gente, que realmente acontece com homens. Inclusive, eu encontrei uma ação social, uma amiga, que foi até quando eu ganhei a areola, que eu não tinha, né? Que como a Jana, ela tirou o quadrante, mas o meu carcinoma, ela era abaixo do mamilo. Então, eu não pude preservar. Apesar de não ter, né, tá acometido, eu não pude preservar. E aí, eu passei por essa micropigmentação de areola. E aí, essa menina, um irmão dela, de 50 anos, tinha falecido de câncer de mama. E as irmãs, né, foram fazer. O médico, né, com certeza falou para toda a família, principalmente para as irmãs mulheres, porque se ele era homem, estavam... E, justamente, 2 irmãs estavam com câncer de mama. No outubro... Aí, só cortando aqui, doutor, que é importante. Você que é mãe, sente seus filhos, né? Não meninas, mas muito mais as meninas, mas os meninos também. A já fazer desde criança. O que aconteceu comigo? Desde 11 anos que eu fazia autoexame. Porque foi a minha primeira menarca, minha mãe levou ao ginecologista. E ele me incentivou. E quando a gente aprende as coisas como criança, parece que fica mais na cabeça da gente. Então, eu me conhecia, né? E isso foi um boom, deixando claro que a gente também, que já teve câncer, a gente bate muito nessa tecla. Não é só o autoexame. Eu me conheço, fiz o autoexame, não vou fazer meu exame esse ano. Porque eu me peguei, não tem nada diferente. Não é isso. Desse jeito. Não. Mas que é um algo a mais, o autoexame. É um algo a mais para nós, né? Uma segurança a mais. Não, eu ia só complementar. É que, na verdade, no Outubro Rosa, eu também tive a oportunidade de palestrar para as meninas do Kite Girls exatamente sobre a possibilidade de homens terem câncer de mama. Então, é um índice menor, é mais raro, mas não é impossível. Então, os homens também têm que fazer essa parte. É super importante isso, tá? Você que está assistindo, se tem irmã, se tem irmão, todo mundo tem que fazer o autoexame, mas como elas já frisaram, não é só o autoexame. Vocês têm que fazer exames. As mulheres, depois de uma certa idade, têm que fazer um tipo de exame. As meninas têm que fazer outro exame. Então, o ginecologista tem que ser visitado, o mastologista, quem for necessário. Tá? Não se inibam de ir ao médico, porque eu tenho vergonha. Procure uma médica mulher, então, se você acha que não quer, tal, mas sempre procure um profissional de saúde para te ajudar nesse quesito, tá? Ótimo. Outra coisa que você falou assim que marcou muito, e a gente vai falar sobre vários temas, mas uma frase que vocês falaram, não sei nem qual das duas que falou, mas não importa, é que o diagnóstico não é sentença de nada, não é uma determinação. Então fala um pouquinho sobre como é que descobre, eu entendi vocês duas, mas assim, como é
outras experiências de mulheres que tiveram? Como que vocês acolhem uma mulher que, às vezes, vocês não tiveram, por exemplo, não tinha rede social tão forte nessa época, né? Então, assim, como é que... Não sei, é porque é uma situação meio assim, meio muito individual. Mas como que vocês têm experiência de verem as meninas receberem essa notícia? Pronto. No meu caso, né? No meu caso, eu tinha, como eu falei, 28 anos. Eu fui sozinha, assim como a Jana, a gente, né? É meio parecido. Eu fui sozinha porque tinha como ser um fibroadenoma, né? Aparentemente, pelo exame de ultrassom, a gente tem uns graus, né? Que mede como aparentemente dá. E o meu grau não era, mas estava dentro do tumor, né? Que acontece também. E graças a Deus estava dentro. Não estava tão aparente nem enraizado. Porque o meu médico era um médico experiente, mastologista, oncologista do ICC. Eu me operei em um hospital de pública, né? Fortaleza, mas ele era oncologista. Ele disse que não tinha visto realmente nada, né? Olho luz, não tinha me explicado, tinha, né? Feito o que tivesse sido preciso. E aí eu fiquei assim, né, sem entender, porque eu disse, da onde? Eu ficava pensando, meu Deus, de onde veio o câncer, de como está o câncer, de onde veio esse câncer? Eu não tenho câncer na família, que era muito isso, né, ligado à família. Eu ficava lembrando, não. Igual a minha, eu também não só tinha. Só a tia Virgínia, mas era tia do meu pai, paterna e tudo mais. Mas, em relação à associação, às vezes a gente encontra justamente... As meninas que entram no grupo são pessoas que a gente encontra, que está, né, começando, que acabou de receber. Tem umas que não aceitam, tem umas que choram demais. Tem vários tipos de câncer, né? Tem vários tipos de câncer individualizados de tratamento, que eu deixar isso aqui claro. Não é porque o seu vai dar isso que eu vou falar agora, que foi de uma amiga, tipo um câncer in situ, né? Que você tira ali e não trata, né? Mas essa amiga da gente, que é até desse outro grupo do Pérolas, ela disse que foi horrível, entendeu? A vida acabou, o mundo acabou, os filhos todos crescidos. Ela não precisou fazer tratamento, mas mesmo assim, tirou a mama, a vida acabou. Aí já eu, ao contrário, né? Tinha filhos, tinha tudo, mas eu disse, não, eu vou viver, eu quero viver. A Jana também falou a mesma coisa, entendeu? Então é muito individualizado, dependendo muito disso. Eu tenho um câncer genético, um monte de gente da minha família, né, já teve, já faleceu. É difícil, gente, é muito individual. Só que a gente está aqui para dizer hoje é isso, que é possível sim passar por um câncer e estar bem, estar vivo, estar em movimento, estar em vida normal, entre aspas, né, mas que com a sua revisão, com tudo, não é fácil, mas é possível. Não deixe de chorar, não deixe de lamentar, entendeu? Não pode se desesperar, que é diferente. Mas, tá chorando. Não, mulher, não chora. Teu cabelo tá caindo. Não existe isso. Entendeu? A Jana tem fotos careca. Eu não tenho uma foto. Se você me pedir uma foto, eu tenho muitas. Foto. Eu não tenho. Mas você não quis guardar? Não gostava, porque eu sempre tive cabelão na cintura. Meu cabelo é grande ainda, mas meu cabelo era na cintura, caixão, né? Desde pequena. Então, assim, a única coisa que eu sofri muito não foi por mama, não foi por tratamento. Foi pelos meus cabelos, chorava diariamente, né? Então eu entendo quando a colega está dizendo, meus cabelos, eu não consigo. Eu entendo. E entendo quando é olha minha careca, tá tudo bem. Eu disse, que coragem, entendeu? Eu costumo dizer assim, a gente costuma falar muito assim, o que a gente tem como o nome da doença? Câncer. Por quê? Porque o diagnóstico dela não é o mesmo do meu, pode ser parecido. Não, mas eu tirei só o quadrante. Mas o tratamento é diferente. Eu tirei a mama toda, eu tirei as 2 mamas. Agora, recente, eu conheço uma pessoa que ela descobriu mas ela trabalha na área de saúde e ela resolveu tirar os 2, porque ela conversou com o médico e tudo, resolveu tirar os 2. E o que a gente tem em comum? Só o nome da doença, porque as reações são diferentes. Do mesmo jeito que a Fabíola falou assim, eu não queria me olhar no espelho, né? Para mim não era legal, mas já no meu caso eu disse assim, pode tirar tudo, né? E o cabelo para mim, na hora, todo mundo que me conhece sabe como eu tinha essa questão do cabelo. Meu Deus, o cabelo era todo tempo liso, muito louro, todo tempo mecha, não deixava ficar um dedo escuro. Enriquecendo salões. Demais, mas na hora que começou a cair meu cabelo, que eu passava a mão, que eu sentia que eu olhava para o chão, e eu olhava e via, e aí começou as entradas aqui a ficar. Tava assim uma coisa horrível, gente. Pelo amor de Deus, eu não consigo mais nem me olhar no espelho de feio. Então, eu vou tirar agora, pedir para mim. Olha, gente, eu vou contar um fato aqui engraçado. A minha amiga, que ela que cortava meu cabelo, ela que fazia meu cabelo,
Aí quando foi um dia, eu disse, amiga, por favor, vem aqui em casa, corta meu cabelo. Isso já, depois da primeira quimioterapia, que eu fui pro hospital, eu já estava em casa, né? Aí eu disse, tu vem aqui cortar o meu cabelo, porque não vai estar dando certo, não. Esse cabelo tá caindo muito. E eu quero ficar com o cabelo bem baixinho, né? Assim, bem curtinho, que é pra não ficar. Aí ela veio, cortou bem baixinho aqui, deixou aqui uma frentezinha, toda, né? Bem legalzinha. Tudo bem. Aí eu fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, tinha simplesmente 2 buracos aqui, assim, ó. Tinha caído durante a noite, se mexendo, tava tão... A cabeça tão frágil, doía o couro cabeludo. Ela tava com 2 buracos. Eu disse, eu vou ficar com a cabeça cheia de buraco. Eu liguei pra mim e disse, olha, traz essa máquina e vem raspar essa cabeça hoje, porque eu não aguento mais. E aí eu me preparei toda. Mandei comprar lenço, mandei botar touca, mandei botar... Não vou andar de careca, vou andar de lenço, vou andar de touca, vou andar do que for, mas eu não boto essa cabeça fora. Quando eu comecei a me olhar no espelho, depois da careca, essa careca até que tá lá, não tá muito feio, não. Eu me olhava no espelho e disse, não. Aí a minha sobrinha passava a mão e disse assim, ó, não, tia, tá linda. Aí assim, acho que eu não vou botar nada, não. E pronto, encarei a careca mesmo. E assumiu a careca. Assumi a careca. E como a Fabíola falou, tem pessoas que eu não consigo. Graças a Deus que a gente ganha muita coisa, ganha perucas de cabelo mesmo, né? E, assim, para algumas que não conseguem se olhar, tem a peruca que a gente pode abençoar. Recentemente, uma pessoa que ela sabe que eu passei pelo câncer, ela sabe que eu fiquei careca e ela tem uma cliente que estava passando por isso. Ela disse, Jana, modelo, estou precisando de uma peruca, que a minha cliente está assim, tu consegue? Aí eu liguei para a menina da Pérola, disse que ela tinha uma peruca. Aí eu disse assim, tu me dá uma peruca? Ela, agora. Aí ela passou lá e pegou. Então, o que a gente tem em comum? Vou repetir, só o nome. Porque as reações, a doença, o corpo, tudo reage de forma diferente. É individual. Eu tenho uma dúvida. Mas é super, só antes disso, mas é super importante sobre isso que você está falando, da individualidade. Tem o diagnóstico, todas têm diagnósticos, sim, mas cada corpo reage diferente, sim, o espírito da pessoa recebe diferente a notícia, ela atua diferente, a recuperação da cirurgia é diferente. Então, tudo é o que a gente sempre prega aqui, que não existe, inclusive não existe um protocolo de, com todas as mulheres que tiveram diagnóstico, vamos fazer isso. Não, cada uma vai reagir diferente. Então a gente sempre briga com a palavra protocolo exatamente porque cada ser é um ser único, tá? Sim. Então só para falar aqui, pessoal, a gente está com milhares de mulheres assistindo aqui agora, aqui, e a gente tem perguntas. Pode fazer a pergunta aí agora. Meninas, da experiência de vocês, a Fabíola já tem um bom tempo e a Jana já tem quase 3 anos nesse processo. E do convívio, a experiência individual, o que vocês veem que sensibiliza mais em relação a ao diagnóstico? É mais a cirurgia, a retirada da mama ou a perda do cabelo? O que vocês acham do convívio de vocês, da experiência de cada uma de vocês, que toca mais nesse processo? O que eu vejo mais é a questão da autoestima mesmo. Você perder não só o cabelo, né? Quando a gente fala cabelo, e pelos, né? Geralmente, né? Eu não perdi todos os pelos, tipo cílios, né? Que é importante até na hora de dormir. Não tô falando só de autoestima, até para dormir também incomoda, né? Quem cai tudo, dizem que não consegue dormir bem. Sobrancelhas, né? Tudo, né? Essa questão da autoestima mexe mais. Porque o tratamento em si, graças a Deus, remédios, né? Bons, tem reações, mas hoje também tem os remédios que você pode estar usando. Tem diquinhas de nutricionistas oncológicos. Tem pessoas, né, estudando bem a área, graças a Deus. Mas essa parte da autoestima, gente, é muito complicado. Outra coisa também que pesa mais para as mulheres é o abandono do companheiro, né? Ou companheira, né? Digamos os dois, porque não, né? E faz parte. O último estudo que eu fui de palestra, né? Eu não fui em 2022, não sei como é que está atualmente mesmo, assim, falando nos dados, né? Inclusive, essa é até uma dica para mim, me atualizar. Mas o último que eu fui, que foi antes da pandemia,
os dados era 70% dos companheiros ou companheiras abandonam. E o psicológico, a gente sabe que é um diferencial, né? Tipo né? O que eu foquei, né? Vou viver, eu vou sobreviver. Não vou morrer. Eu botei isso, não vou morrer de câncer. Posso morrer de E é onde o grupo entra para fortalecer, né? Exatamente. E é muito isso, entendeu? A parte, realmente, quando a pessoa tem... também que mexe muito, é quando as meninas têm muitas reações adversas, né? Que pode acontecer, pode não acontecer. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem prisão. Então, é muito individualizado. Mas, às vezes, tem outras reações, até né? Pós os tratamentos, que é difícil, né? Eu tô com uma colega agora, a gente se conhecia através do outro trabalho, que eu trabalhava antes do que eu tô agora, né? Ela tinha feito um exame, que agora, como eu falei, a modernidade vem nos ajudando. Na minha época, eu fazia-se o exame do linfonodo sentinela, que é o primeiro da axila, né? Que a gente tira a mama e faz esse exame. Se ele der positivo, tem que retirar os outros. Se ele der negativo, você retira. Na minha época, era que talvez ainda aconteça também, né? Não sei como é que tá nos hospitais públicos e privados. Você fazia essa biópsia na hora. Aí agora não, já tem um exame que você coloca um contraste, que ele já vai direto, se não tiver, nem precisa nem mexer na cirurgia. Então o médico já vai sabendo que eu não vou precisar mexer na axila dela, entendeu? Pra não ter que tirar o sentinela. E aí esse líquido é um líquido azul que às vezes fica na mama. Entendeu? Fica na mama por um tempo e depois ele some. Essa pessoa eu conheci por isso, porque tem um procedimento que a minha chefe fazia que podia retirar. Só que aí justamente, como você falou, entre o grupo. Aí eu fui perguntar, né? Porque justamente eu tirei o sentinela para fazer. As meninas, não, agora a gente faz, some. Diga a ela que não vai investir dinheiro, isso aí, tem a paciência aqui, né? 12 meses, 18 meses vai sair. Aí eu tranquilizei ela e realmente está limpando a pele. Então é muito isso, é assustador, são coisas novas, entendeu? Eu tirei os ganglios da axila, eu tô com muita dor. Geralmente após cirúrgica, as perguntas que elas fazem. Gente, eu tô com dor. Debaixo da axila, tá com 1 mês, 2 meses, eu tô com 14 anos. Entendeu? Se você fizer certo, que entra a parte que nós também fazemos, que é o nosso esporte que a gente faz, que tá nos ajudando. Eu posso falar, né, com propriedade do que está acontecendo comigo. Que, né, a remada, o remo, está me ajudando a não sentir essas dores. Mesmo fazendo os esforços de tipo de casa que você faz, né? Atividades de casa mesmo, do lar. E antes desse movimento, né, dessa remada, ele doía e agora já não dói mais. Pessoal, só para vocês entenderem, né? Vocês viram que elas têm grandes experiências com outras mulheres e aí vocês vão entender como elas têm experiência com outras mulheres, de onde que elas se conhecem, como elas se reúnem, né? Tem um negócio tipo da televisão que é como o que comem, aonde vivem, é tipo isso, vocês vão entender agora. É mais ou menos por aí. Aonde vivem, o que comem, vocês vão conhecer. Eu até anotei aqui porque eu quero que vocês falem do acolhimento, como é que acontece o acolhimento aqui no Ceará, porque não é só mulheres da capital, pessoal. Não. Você mora no interior, você vai ter o acolhimento delas, elas vão se reunir. Então eu quero que vocês falem do que eu anotei aqui, para entender como é o grupo Pérolas Rosa, o grupo Lua Rosa, e depois nós vamos falar aonde o esporte entra nessa história, e aí a gente vai contar um planejamento do que vai acontecer agora em 2023 e que você vai participar. Então eu quero que vocês comecem a contar como é o acolhimento de mulheres aqui no Ceará, como é o acolhimento em outras cidades, quem que elas buscam. Talvez uma menina está assistindo agora, se você conhece alguém que teve ou está com diagnóstico atual de câncer de mama, manda esse vídeo para ela. No finalzinho aqui na descrição a gente vai colocar os contatos para vocês falarem direto, ou com a Jana, ou com a Fabíola, ou com alguém que seja do grupo, para vocês entenderem que existe esse trabalho lindo aqui no Ceará. Você que quer apoiar também, a gente vai deixar os contatos aqui embaixo. Então conte como é o acolhimento no estado, conte do grupo Pérola, conte do grupo Lua, que já nós vamos falar de esporte. O acolhimento é através, né, desse contato, primeiro contato, a pessoa pergunta do diagnóstico, não faz logo assim convidando, né? Nós temos um grupo, se me passa o WhatsApp, tem gente que é muito agoniada. A gente pergunta, conta da gente, porque já aconteceu. Aí a pessoa às vezes entrava e não sabia, né? Então tem que ser muito isso, você acolhe, pergunta com todo amor, discuta mesmo, né? E aí a gente fala da experiência do grupo, né? Nós temos um grupo, né, que a gente se apoia, é um grupo de apoio, de amor, né, de mão na mão, a gente costuma dizer muito isso, é um mão na mão, né, ninguém abandona ninguém,
Porque não é fácil. Aí a pessoa diz, não, eu tô passando, eu quero pensar. Geralmente ela diz, não, eu vou pensar. Ainda Eu tem te esse dou uma detalhe, resposta. né? Porque às vezes, nem logo no primeiro momento... Elas têm medo. O que elas eu vou não fazer? querem Eu vou falar entrar. de mim? Isso. E elas, inclusive, Entendeu? elas podem falar: será que esse grupo aí tem alguma coisa por Isso, trás? Tem algum interesse? Vão usar a minha imagem? isso, Muita gente vai isso. saber. Tem muita gente Eu tenho que fica- vergonha de isso. falar da doença. Aí a gente diz, ó, segue nossa arroba, né? Instagram, @associacão Lua Rosa, né? Movimenta Lua, né? E aí dá uma olhadinha lá. Aí elas veem, é fantástico, vocês fazem esporte, vocês, né, fazem palestra. Aí é isso, o acolhimento é através do WhatsApp, tem a pessoa responsável, que é a Aline, né, que é responsável pelo esse eixo do acolhimento. Aí no acolhimento a gente fala que nós Ela temos juntamente com a psicóloga, né? a psicóloga, que é a Marina. A mãe da Marina teve vários cânceres, né? E infelizmente, eu conheci a mãe do Pérolas. E aí a Marina entrou no grupo e eu não associava, né? Associava pelo sobrenome, mas não tem nada a ver. Quando eu vi ela chegando junta, né? Eu disse assim, meu Deus, não acredito. Ela é Fabiola, é minha filha. Eu disse, amiga, não sabe nem o que dizer, né? Eu fiquei assim, sem saber o que dizer. Eu disse, mas graças a Deus que ela tem a gente, tem a nossa experiência e vamos todo mundo junto. Menina novíssima, não casou ainda, não teve filhos, né? Mas um amor de pessoa, assim, que na verdade ela que nos abraça como psicóloga, ela, né, mão na mão é muito com ela, e ela faz parte desse acolhimento, porque ela tem esse olhar mais, né, psicológico. A Aline é um amor de pessoa, uma flor, é a florzinha. Que recentemente, né, eu quero também deixar aqui que isso é também uma vitória de todos nós do grupo. A Aline, né, depois do câncer, engravidou agora, vai ter a Aurora. Estão todo mundo assim grávidas com ela. Tá todo mundo muito feliz. em festa, porque isso é uma comemoração da vida, né? Ela chorava muito. E no momento espiritual, que a Jana que coordena no evento, a gente falou, né, que a gente tem que ter esse espiritual para nos dar essa garra também, né? Nos ligar ao alto pra gente ter essa força interna e externa de seguir. E a gente conversou sobre isso, ela dizia, né, será que eu vou ser mãe? E a gente, não, olha, Sara, né, tal. E quando ela engravidou, que ela deu a notícia, chorava todo mundo. Ela, ai, meu muito Deus, emocionante não mesmo. foi. E, né, tá grávida da Aurora. E ela, mesmo assim, né, tá lá com a gente. Ela é fisioterapeuta, entende, né, também nos apoia nessa parte da fisioterapia, em dúvidas, sempre quando a gente tem, né. E ela acolhe, aí vai falar de todo o projeto, vai falar que a gente é um grupo de apoio, que a pessoa fique à vontade. Tem gente que diz assim, não, gente, eu tô no grupo, mas eu não falo muito. Mas, né, sempre eu tô vendo, já tira minhas dúvidas, já, entendeu? E é muito isso, se é uma dúvida, ninguém fala como médico. Apesar da gente ter uma farmacêutica, né, no grupo, né, que é a pessoa que mais a gente, né... É assim, é um monte de mulher, então, em várias áreas a gente vai se ajudando. Na área de estética, na área de design, tudo que você imaginar tem. Então ela se sente isso, eu tô no canto certo. Porque as palavras, né, a gente entende. Se ela disser, eu tô com dor aqui do expansor, né? Eu posso comer isso, eu posso comer... são várias dúvidas. Não, eu tô imaginando aqui Imagina um grupo 200 mulheres. de 200 mulheres. Falando. Tirando o câncer, tirando a doença. Um grupo com 200 mulheres. E aí uma é fisioterapeuta, outra é advogada, a outra não sei o que, a outra não sei o que, a outra não sei o que. Mistura. E aí ela acordou com um sintoma diferente. Ela escreve lá. O que ela vem? E aí tem 200 respostas. respostas. É tipo isso, né? Isso. E tem muitas coisas que, claro, nós não conseguimos tirar a dúvida. Por quê? Porque, como a gente falou aqui, o tratamento ele é muito particular. Então, assim, eu não posso dizer para a Fabiola, que descobriu o câncer ontem, que eu fiz aqui a cirurgia na maxila, tirei, e que é a mesma coisa dela. Você tem muitas vezes tem que tirar a dúvida com o médico. É naquele momento ali de urgência que vem ali, eu tô sentindo Você só isso. acalma, Calma, vamos aqui conversar. O que foi que aconteceu? Foi pro seu médico? Você falou com o médico? Pronto. Não falei. Então, quando é que a consulta? A consulta é semana que vem. Então, vamos aguardar semana que vem. Vamos falar da novela enquanto isso. Não, as maiores Uma dúvidas perguntinha. são essas mesmo. Vocês falaram que você faz a parte do suporte espiritual. Sim. Como você faz isso? Qual ferramenta? A gente faz uma reunião uma vez por semana, pelo Meet, né? Pela plataforma. E ali a gente fala um pouco da Bíblia, a gente uma palavra de motivação, uma palavra de força, uma palavra de fé, uma palavra que busca dentro do coração se fortalecer. Por quê? Porque aqui o fortalecimento na parte da saúde,
na parte do médico, já foi no médico, já foi no mastologista, já foi aqui na nutricionista, tá tudo bem. Mas aqui a cabeça tem a psicóloga. Mas muitas vezes você precisa ouvir uma palavra de fé. Com a palavra de fé, de você saber que existe um Deus, que você pode buscar essa força nele. Ali você vai se tranquilizar. E a gente fala, quando a gente conversa, a gente troca, elas querem falar, dar testemunho, falar da experiência. Aí hoje eu vivi isso, mas aí eu estava ali sentada, eu orei, eu rezei, e ali eu me conectei com Deus e eu me senti melhor. Eu me acalmei. Então, o nosso papel no lado espiritual é esse, é trazer o entendimento que você pode, em meio a tudo isso, se acalmar. Né? Acalma as águas, acalma o mar, pronto. É isso aqui, você vai acalmar sua cabeça, seu coração, que vai dar tudo certo. Que legal, cara. E elas acabam uma blindando a outra. Sim. Olha, você vai ouvir isso também e fica calma, porque é assim mesmo. Isso. Uma dúvida grande gente, pelo amor de Deus, começa logo assim, aí, gente, eu tô tão esquecida. Porque é um dos sintomas que, digamos assim, 90%, se não 100%, sentem. Porque a gente sabe que o tratamento, ele afeta todas, né, as partes dos nossos corpos. Claro que, graças a Deus, elas se renovam, gente, né? Se regeneram. Tem uma glândula, né, na nossa cabeça, que ele afeta, não destrói, mas afeta, que pode passar até 10 anos com esse sintoma. Mais aguçado no começo, pós, né, tratamento, quimioterapia, e depois ele vai maneirando. Mas é assim, assustador mesmo, de você, não é aquela que a gente esquece realmente às vezes, não, de, né, ai, me esqueci, não tô achando. É aquele apagão mesmo, de você não saber mais nem por que você tá em pé ali. O óculos tá aqui e você procurar o óculos. Sabe? É um sintoma assim. Tá vendo? Se você esqueceu... Calma, não tem nada a ver. Pronto, é aí diferente. quando a gente diz, não, isso é como... Aí pronto, entendeu? É uma calmaria. Aí vai passar, vai passar. Passou comigo, vai dar tudo certo, isso é momentâneo. Conversa com o seu... Mas sempre isso, a gente sempre orienta, né? Todos os sintomas que você sentir, dos pés à cabeça, tem que ser falado pro seu médico no dia da sua consulta. A gente manda até fazer assim umas anotações, né? As listinhas. Porque como tem essa questão do esquecimento, tem que anotar. Eu costumo dizer muito para algumas que eu converso em relação a essa questão da quimioterapia, porque eu não entendia sobre quimioterapia. E uma vez eu conversando, doutor, vou ter que passar pela quimioterapia. Ele, você vai ter que passar pela quimioterapia, sim. E eu vou lhe dizer, a quimioterapia, existe 2 tipos. Eu não me esqueço nunca dessa frase dele, né? Eu sempre falo isso para as meninas. Existem 2 tipos de quimioterapia. Existe a quimioterapia que prolonga os dias, e existe a quimioterapia de cura. A sua é a quimioterapia de cura. E eu sempre digo isso para as meninas. Encare a sua quimioterapia como as gotinhas que curam. Por quê? Porque ela vai passar por todo o seu corpo, passar ali. Porque eu não entendia o porquê de ficar com os dedos doloridos, né? As unhas escuras. Aí ele foi explicar. Ó, a quimioterapia ela vai circular todo o teu corpo. Então, onde tem as suas defesas, ela vai matar tudo que é ruim. Mas ela vai matar o que é bom também. Cai os cabelos, cai a sobrancelha, cai os cílios, as unhas ficam escuras, né? O cabelo fica frágil, você não pode nem fazer assim, você não pode tocar, e o seu corpo fica todo dolorido. Eu fiz somente 4, mas tem mulheres no nosso grupo que fizeram 16, 20, né? Então, o corpo realmente fica muito fragilizado. Aí como é que você vai olhar para uma mulher dessa e dizer assim, ó, vai passar, se acalma aí, mas tá doendo, tá tudo doendo. Tá tudo dolorido, mas vai passar. São as gotinhas que curam. Então, a gente tenta trazer o entendimento que o câncer não é o fim. O câncer de mama, ele tem cura. E nós estamos aqui, nós que já passamos, que estamos em remissão. No caso, a Fabíola já está curada. Eu estou em acompanhamento ainda. De 6 em 6 meses eu vou no médico. E a gente fica com aquele negócio do susto, né? Porque ainda tem uns sustos, viu? Recentemente agora, tive, em 2019. eu fui para o médico, ele tinha pedido uma mamografia, e na mamografia deu uma alteração na outra mama. Aí eu,
Pronto. Meu Meu Deus, eu já fiquei louca, né? Passei para as meninas. Gente, ó. Bora jogar essa loucura no grupo. Vamos aqui. Não, mas tem que ser. Só que aí o que a gente faz, né? Você tem que ter maturidade que você não pode jogar isso para qualquer um. Poxa, Tem que ser coordenação, se eu tô uma aqui, eu já tô com 2 anos, o meu cabelo cresceu, eu já passei por o processo. Não tô... Aí eu tenho um grupo que tem lá 10 meninas, estou dando um exemplo. As meninas acabaram de descobrir. E eu vou dizer para elas que eu tô com essa alteração, como é que eu posso? Não posso passar isso para elas. Né? Então a gente tem que ter maturidade também para onde é que a gente vai levar isso. Então as meninas, olha, vamos aqui, vamos me ajudar aqui, vamos ficar em oração, vamos me ajudar. O médico disse que eu tenho que fazer uma mamografia, fui fazer uma mamografia, fiz uma pulsão de novo, né, na outra mama, mas graças a Deus não era nada, eles querem uma manchinha e tudo. Então a gente passa por esses sustos. Então, ainda tem que ter esse autocontrole para ajudar as que estão mais novas, né? É igual aquela história mesmo das mais velhas ajudando as mais novas, né? Nós somos as mais velhas do grupo, né? A Fabiola, como a Fabiola tem uma outra aval que tem 18 anos. Quase 19. E está lá no grupo com a gente, né? Então... É esse o apoio, entendeu? É esse o apoio. É você entender a necessidade de cada um, até porque você pode ter a necessidade novamente. Você pode ter essa necessidade novamente. Então, como é se apoiando, é ajudando, é dizendo assim, olha, vai ficar tudo bem, embora que ali esteja a pessoa se acabando ali, mas vai ficar tudo bem. Porque você está dentro do processo. E o processo muitas vezes é esse. É muito dolorido, é muito sofrido para alguns, mais do que para outros. Mas o câncer de mama tem cura. Isso é que é importante a gente frisar sempre isso, né? Que é o diagnóstico não é uma sentença de morte, que inclusive vocês podem viver super bem, viver normal, né? Fazendo seus tratamentos. Inclusive, eu tinha uma pergunta aqui sobre o tratamento, é porque vocês incluem as mulheres com câncer de mamas nesse grupo. Tem meninas, né? Tem mulheres, eu tenho 2 pacientes nessa condição, que elas descobriram geneticamente que a família tinha predisposição e decidiram fazer a cirurgia de retirada de mama bilateral. Claro, colocaram prótese porque elas não tinham nenhuma lesão, então elas conseguem fazer a substituição do tecido mamário por próteses. Essas mulheres, tendo predisposição, são incluídas no grupo ou podem fazer parte do grupo? Sim. Até agora elas não têm experiência de doença, né? Elas só têm a predisposição e por prevenção elas decidiram fazer. Aí vai muito pessoal delas. A gente não tem nenhum, assim, exemplo de alguém que é predisposto ainda, né? Eu encontrei até uma pessoa que a esposa, né, acabou justamente de fazer, porque a mãe dela teve, e elas não fizeram teste genético na época, né? Ela teve agora recente, jovem também, e as 2 outras irmãs vão fazer, né? E aí até eu convidei, junto com a mãe, né? Elas não, aquilo que eu falei, a gente faz o convite, explica, manda nos seguir para ver se tem esse desejo de realmente estar com a gente. Porque, como eu falei, não é fácil. Às vezes está tudo bem, essas dúvidas, às vezes é um diagnóstico, estou me internando, estou super mal, né? Como a gente teve agora uma perda, né? De uma menina, né? Mas... se quiser estar com a gente, é bom pela experiência de estar vendo novos exames, novas coisas que a gente vai comentando, a gente vai se ajudando. Uma faz, eu fiz esse aqui, né, gente, foi fantástico descobrir, fiz esse exame e tal. E isso vai trazendo, como eu falei, desse teste, né, da axila. Eu não sabia que agora já fazia com contraste, sem precisar fazer na hora, operando, esperando, né, aquele mais tempo a cirurgia ali. Não, agora já temos um exame, um contraste não, um exame que faz para saber se a axila está afetada ou não. E assim a gente vai se ajudando. Porque às vezes, já me perguntaram, Fabíola, por que tu tá no grupo? Né? Não muitas pessoas, mas 2 pessoas já me perguntaram. Se tu tá curada, por que tu ainda tá em grupo? Né? Eu disse assim, elas me ajudam. Não é o contrário. Tem gente que acha, não, ela tá lá para ajudar. É o contrário. Porque, a gente, né, 1000 exames, 1000 experiências. Outra coisa, quando você tá cabisbaixo, quando eu entro ali no grupo, eu vejo, meu Deus, já passei tudo isso e tô bem, então levanta a cabeça, Fabíola, isso aí é bobagem, vai passar, vai dar tudo certo, entendeu? Então é uma troca mútua. Isso seria uma experiência, né, que até seria bom, porque, mas é muito pessoal, se elas iam querer ou não, entendeu? Entendi, não tem experiência de ter nenhuma mulher nessa condição. A questão genética, não. Na realidade, também, o que acontece, pegando o gancho do que a Fabíola falou aí, eu não sei se tu recorda que não sei se foi a Dani, uma pessoa falou que
treinou pessoas, mulheres, que já tiveram câncer de mama, só que elas nunca quiseram contar para ninguém que tiveram câncer. Entendi. Entendeu? Então vai ter muito isso. Não quero revelar para ninguém. É uma página da minha vida que eu não quero abrir. Enquanto tem umas que, assim, eu particularmente não tenho nenhum problema de dizer. Eu fui comprar uma peça para uma máquina e eu que conversando com a menina, não, mulher, porque não sei o que, a viagem, isso, aquilo e tudo. Aí ela ficou olhando assim para mim, a senhora esteve doente? A pessoa que estava me atendendo. Foi, mulher, porque eu já tive câncer de mama e tal. Aí ela assim, é tão natural. Assim, a senhora teve câncer de mama? A voz já Eu muda, tive, mulher, tive câncer de mama. Aí 2020 e tal, não sei o que. Aí quando você começa a contar, eu sempre falo isso. Eu me lembro muito. Quando você está lá fora, que você olha para dentro, tá longe. Eu nunca imaginei na minha vida. Quem é que imagina que um dia vai passar por um câncer? Quem é que imagina um dia que vai passar por uma doença? A gente não quer nem perder ninguém por morte, né? Então, quando é que você imagina que você vai ficar com alguma doença? Nunca. Então, quando eu falo, que eu digo assim, que o câncer não é um diagnóstico de morte, não é uma sentença de morte. É porque antes o olhar que era, ai meu Deus, está com câncer, vai morrer. Ai, meu Deus, descobri um câncer. Meu Deus, ai, vai morrer. É terminal? Será que é terminal? Então, esse era o primeiro olhar, aquele olhar lá de fora. Aquele olhar bem distante. Aquele olhar... Eu não posso dizer para você que é um olhar frio, porque você olha desse jeito, mas você olha com algum sentimento. Mas é algo que você... Não, é longe de mim. Hoje, é tudo perto. Quando a Fabíola falou aí da questão de uma pessoa distante da família, porque o que é que o pessoal fala, os médicos, né? O lado que é mais provável você ter do câncer do lado materno, né? E eu tive uma prima, só que era do lado paterno. E não tinha ninguém que tinha tido câncer na minha família, nunca nem ouvi falar. Interessante o que eu vou dizer para você agora. E era do lado do meu pai. E ela teve o câncer, mas do lado do meu pai, e a gente fala quais são os critérios que antigamente se falava que era para você ter um câncer de mama. Era não ter tido filhos, não ter amamentado, passar dos 40 anos. Eu sempre brincava com amigas, amiga, nós estamos no grupo de risco, viu? Porque eu não tive filhos, não amamentei, né? E já estava depois dos 40 e totalmente propensa. Só que a gente vê que não é só isso, né? Mulheres que já amamentaram, que tiveram. Então eu dizia isso, né? E quando a minha prima teve o câncer, e eu... Não, mas é por parte de pai, eu acho que, sei lá, não tem nada a ver. Ali a gente cuidou e ela acabou falecendo. Quando ela faleceu, eu já tinha tido o câncer. Então, ela foi um apoio para mim, porque ela fez a mastectomia, ela tirou o seio. E ali, nos últimos dias dela, a gente se ajudou. Só que o que é essa questão de você... Não, é pelo lado do pai, não tem perigo. E dentro do grupo, interessante, que o meu sobrenome é Baracho. E eu conheci uma prima distante dentro do grupo. Pelo lado do pai também, pelo lado do meu pai. Né? Por causa do sobrenome. Foi por causa do sobrenome. Nós éramos do mesmo grupo, e quando eu entrei no grupo, aí ela foi no meu particular. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa, teu nome é Baracho? Aí eu disse assim, é Baracho. Fala, eu sou Baracho também. Fala, a gente é prima, então pronto, a gente se descobriu prima. Né? Então, esse lado do genético, dos genes, né? Então, é uma coisa que você não espera. É mãe, é pai, é algo que, do nada, vamos dizer assim, como a Fabíola falou. De que foi teu câncer? Tu tinha isso? Não. Tu tinha aquilo? Não. E veio de quê? Do nada. Enquanto tem outras que, do nada, mas emocionalmente, que a gente tem pessoas que tiveram casamentos desfeitos, estresses altos níveis e desenvolveram um câncer. Né?
Então é mais ou menos por aí. Assim, como eu falei, minha tia-avó não fez teste genético, né? Por isso que eu não sei se o meu é genético, apesar de ser mais para triplo negativo, porque deu muito pouco de hormônio, deu 10% só, né? Então eles dizem que eu tive um triplo negativo, apesar de, né, ainda ficar meio assim. E agora, a gente falando aí em questão da paternidade, né? Eu tô com uma prima legítima, realmente, sobrinha do meu pai, também, que é pro lado paterno, né? Que começou como lado paterno. E as meninas, como o doutor falou, o doutor Adriano, né, perguntou sobre a genética, essas meninas que fizeram, assim, eu dou parabéns. É pessoal meu, tá, gente? Essa questão aqui, não estou falando generalizando. Quem não quer fazer, eu não vou dizer não apoio, não faça, mas quem faz, eu apoio. Porque, assim, passar por um tratamento de câncer realmente não é fácil. A gente passou, não estamos aqui romantizando nada, né? Para dizer, essas meninas estão lá, vai ser fácil, eu estou passando isso, será que eu estou ruim mesmo, não sei o que, é o fim para mim, porque eu estou sentindo... Não, a gente sente muitos sintomas, mas é possível, né? Então, quem quer prevenir, hoje a gente fala muito isso, a gente tem que prevenir as coisas. Então, parabéns, porque realmente é bacana você fazer. É uma decisão individual, né? Isso, essas irmãs, eu nunca fiz o teste genético, inclusive vou fazer minha revisão agora, né? E aí a médica lá do postinho, né, que eu não tenho um plano, eu vou pelo posto, ela perguntou, né, porque tinha lá para passar a mamografia, faz um monte de pergunta, né? Teste genético, eu disse, eu nunca fiz. Aí ela, você tem irmãs? Tenho. Ela já fizeram, eu disse, não, doutora. Inclusive, a minha irmã tem plano de saúde, ela podia fazer, né, pelo meu diagnóstico, mas ela nunca fez. Se eu fizer e der positivo, elas podem fazer e retirar, fazer a retirada dos ovários e mamãe. Ela falou, elas vão querer, tipo assim, né, ela ficou muito revoltada, assim. Aí eu disse assim, elas devem, né? Se eu fosse elas, ia querer mais, é muito individual. O médico, ele não vai obrigar você a fazer nada, gente, não é isso, né? Minha irmã, minha tia, agora eu quero ir para o hospital. Não é assim que funciona. Realmente é passado por esse exame, né, pedido pelo médico, que hoje já tem exames aí que você pode fazer, que vai para os Estados Unidos, que aí é um estirão de parente pode fazer, entendeu? É muita modernidade, como eu tô falando, porque isso o grupo ajuda. Né? Isso eu descobri também dentro do grupo, agora recente, né? Estou no grupo, estou nos grupos do Pérola desde 2014 e no outro desde 2020. A Aline, que é a do acolhimento, ela fez agora, né? Foi para os Estados Unidos, se der positivado, se Deus não vai dar. Mas aí as irmãs, sobrinhas, não sei o quê, né? Tudo, tias, e vão ter esse direito de fazer também e não vão pagar. Faz tudo por esse laboratório, entendeu? Então, tu tem a chance de saber e se prevenir. Ou seja, o grupo também traz, atualizações relacionadas a isso. Olha, eu vi um tratamento novo, eu vi que existe um laboratório novo fazendo o exame, familiares, aí vocês vão se avisando, vão se ajudando. Isso. Sempre estão colocando informações novas, né? Passada pelos médicos, né? Não é aleatório, entendeu? Não é pesquisado em qualquer lugar. Não é o doutor Google. Não. Ela foi passada pela médica. A gente falou um pouquinho da prevenção, dos exames regulares, das consultas, do apoio espiritual, do fortalecimento. E em relação à alimentação, vocês mudaram ou já tinham esses cuidados? Como vocês enfrentaram essa parte da alimentação? Porque a gente sabe que hoje em dia estamos muito sujeitos ao fast food, né? As comidas muito rápidas, muito processadas. Como vocês vivenciaram esse processo do câncer junto com a alimentação? E se mudou alguma coisa? Se vocês veem a experiência das outras meninas? Sim. Algumas, como eu falei, tem plano de saúde, né? Então, tudo é muito repassado, mas realmente é muito individualizado. Como eu falei, assim, muitos médicos, né? Quando eu terminei meu tratamento, entre aspas, né? Terminei as químicas, que eu fiz só 4 químicas, assim como a Jana, eu fiz só 4 químicas. E a minha médica me disse algumas coisas que eu não poderia, né? Não foi nem as que eu poderia, mas as que eu não poderia, né? Por exemplo, quem tem um carcinoma hormonal, né? Que é outro tipo, né? Além do genético hormonal em si, todos que a gente já citou aqui, tem alguns alimentos que não é recomendado, né? Aí você, tipo linhaça, amendoim, hoje a gente estava até comentando isso no grupo. A curcuma em cápsula, não sou eu que estou dizendo, né? Médicos que não querem que a gente, por estudo, a gente sabe que tudo que é médico é estudado. O médico ele não vai passar nada se não for estudado, né?
Então, sempre falo muito da linhaça, que ela tem hormônio, ela tem estrogênio, né, dela mesma, ela produz. Então, quem teve, deve evitar. Eu não posso dizer aqui proibir, não, né, não sou eu que estou dizendo. Mas que a gente realmente tem que ter outro olhar para a sua saúde, realmente tem. Eu não consulto um nutricionista, mas procuro realmente me alimentar bem, né? Até para não ter outras patologias, gente, porque a gente teve câncer, não é obrigado a gente não ter outras patologias. Por exemplo, minha família é toda diabética. Então, é uma patologia que eu não quero para mim, né? Porque eu já passei uma coisa grandiosa dessa. Eu evito o quê? O açúcar, né? E a gente sabe que o açúcar foi criado pelo homem, que também dizem, né? Tem estudos, né? Começo ou não sei, que prejudica. Agora, tem algumas coisas também muito que as pessoas falam anormais, né? Ai, não pode usar isso, não pode... Infelizmente, a gente não é mais aquela família que planta e come ali tudo, ali que eu tô vendo, que eu tô... A gente, como foi falado aqui pela doutora, a gente precisa agilidade, a gente trabalha fora, a gente, né, tem uns filhos, então é tudo muito pronto. Mas que a gente dá uma parada e pensa, né? Na maioria dos casos, a gente realmente muda a alimentação. É para mudar. Convidamos palestras, a gente tem as lives, né? A cada 15 dias a gente tem lives e a gente convida profissionais da área para palestrar, para falar, né? Desde o dentista, porque é outra problemática também. Os dentes, a maioria caem, fica frágil, dependendo de quantos tratamentos você fizer. Tem essa parte também, que por isso que eu falo muito da autoestima, porque o dente, a unha, a mulher caiu a sobrancelha, tá caindo o dente, entendeu? É muita coisa. E aí a gente vem trazendo essas lives também para poder dar a orientação correta, né, com esses profissionais. Já tivemos com a nutricionista oncológica, né, com dentista oncológico. Mas a maioria das que passam, né, por exemplo, quem tem plano de saúde, normalmente os médicos encaminham para o nutricionista. A gente vê muito elas falando, minha dieta, eu tomo isso, eu tomo aquilo, então... Realmente existe esse cuidado e esse acompanhamento. Aqui, né, que é uma que nos apoia. Eu brinco dizendo que na época que eu fiz a minha cirurgia, eu disse, doutor, o que eu tenho que deixar de comer? Ele disse assim, não precisa evitar nada. O cirurgiado, né? Eu disse, não, mas eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu pensando, né? Só que aí depois eu fui para nutricionista lá do ICC mesmo, porque eles encaminham, né? Eles fazem logo esse encaminhamento. E lá elas dão esse apoio, só, vamos evitar isso, vamos melhorar nisso. Né, a questão de mais verdura, mais fruta, é sempre nessa linha, né? E tem clínicas já aqui em Fortaleza também que tem isso, né? Já vai para fisioterapia e para nutrição. Sua alta tem que ser passada por esse fisioterapia. Eu achei fantástico, né? E isso a gente também sabe, com as meninas dizem, né? Vai fazer, tu tem plano, vai para essa clínica, tal, porque ela, né, tem toda essa estrutura, porque a gente precisa, desde o cabelo, né, de uma touca que hoje já existe, graças a Deus. Ainda tem essa troca, né? No grupo também. Que legal, cara. Ou seja, tem profissionais que se dedicam a direcionar vocês em relação à alimentação. Nutrição oncológica, né? Vamos colocar assim, né? Então, assim, como as meninas que estão passando agora recente, como a Fabíola falou, todo dia modifica, né? Todo dia tem algo novo, né? Então, ali elas, não, olha, eu fui para a clínica tal, tem um doutor tal, eu estou precisando de um cardiologista, assim, assado. Pro doutor tal, pela Unimed, é esse, pelo Apvida, é esse, e assim a gente vai se ajudando. Existe também essa troca dentro do grupo, né? Que legal. Porque tem maus profissionais também, infelizmente. Não estou falando na questão do né? Tô falando na questão do atendimento. Porque que conta muito a gente ir para o profissional, não estou falando para ele nos colocar no colo, mas ser mais acolhedor. Isso dá uma fortaleza para a gente como paciente, entendeu? Então é mais isso. A gente sabe que ele estudou, que ele, né, não estamos aqui para falar de A nem B. Mas a parte do acolhimento, que a gente, né? Fala pro doutor, porque ele acolhe, ele tem outro olhar, e é importante para nós, entendeu? E elas ficam perdidas realmente, porque, como eu falei, aparecem outras patologias. Durante o tratamento, às vezes aparece, você precisa de um dermatólogo cheio de carocinho. Aí, entendeu? Não é tudo oncológico. Às vezes é outro tipo de profissional que você tem que ter uma orientação. E aí as meninas vão se ajudando e vão... É todo mundo, quem entra, quem já está há mais tempo, né? As experiências vão se... Ou seja, é o mínimo empatia. Isso. Então, deixa eu contar para vocês. Vocês estão me vendo mexendo no celular aqui. Eu estou tentando falar sobre, inclusive, o que a gente vai falar a partir de agora. E eu quero que vocês escutem isso aqui. Ó. Buenas tardes. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Como que eu coloco? Aqui.
tardes, Fabiola y Hanna. Mi nombre es Lenin Moreno. Não sai. Se você encosta, Não. acho que sim. Aqui assim? Eu acho que Eu estou por aqui. Buenas tardes, Fabiola y Hanna. Mi nombre es Lenin Moreno. Pues Adriano me comentó sobre que ustedes vienen para Panamá. Aquí estamos a la orden para lo que sea necesario, lo que les haga falta. Les va a brindar mi número de teléfono y de esa manera ya se pondrán en contacto conmigo. Então, já estavam me vendo falar no telefone, agora para vocês entenderem o que eu estava falando. O Lenin é um grande amigo meu. Quando eu conheci, ele era filho, inclusive, de um embaixador lá do Panamá. E aí agora a gente vai falar sobre o Panamá para vocês entenderem por que eu estava conectando com ele aqui agora. Sim. Ele entrou para vocês verem coisas divinas. Do nada, eu já tinha falado com outra pessoa do Panamá, quando eu soube a história de vocês. E do nada ele me escreveu aqui agora. Do nada. Eu conheço o Lenin há muitos anos, conheço muitos amigos do Panamá. Mas do nada o Lenin me inscreveu. E aí vocês viram que eu comecei a mexer no telefone rápido aqui, porque eu queria explicar que a gente estava nesse momento ao vivo, falando com as meninas. Sim. E aí vocês vão entender por que eu estou falando Panamá. Então eu estava no telefone fazendo isso e ele me respondeu agora também. Ele falou, não sei se vocês entenderam, ele falou Fabiola e Hanna, por causa do Jota, né? Que ele está à disposição, a ordem lá, e ele vai passar o telefone dele para qualquer apoio. E aí vocês vão entender por que eu estou falando do Panamá. Essas duas jovens vão contar aonde a história do esporte entra na vida delas. Eu falei sobre os grupos, para vocês entenderem o que elas vieram falar sobre o esporte aqui, qual será o projeto delas para esse ano agora, aonde a gente vai conseguir contribuir com vocês, aonde vocês que estão assistindo aqui agora vão compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, com o intuito de ajudar elas nesse projeto que vai acontecer aqui agora. Falei Panamá e elas vão explicar o porquê Panamá. A partir da Associação Lua Rosa, né, como eu falei que a gente tem 3 eixos, que é o eixo do acolhimento dessa pessoa, dessa menina, né? E depois tem um eixo do empreendedorismo, que é tanto uma palestra para enriquecer ela com autoestima, com tudo, com cuidado. E também temos o eixo chamado Movimenta Lua, né? No Movimenta Lua é o eixo que nos incentiva a prática do esporte, né? E esse incentivo à prática do esporte, né, veio através da Cleusa Alonso, remadora rosa, a primeira remadora rosa do Brasil, e começou a remar com a equipe argentina por morar lá. E achou fantástico o projeto do Dr. Don Mackenzie, que é um médico do esporte canadense, que estudou 24 mulheres remando e descobriu que ajuda a manter, né, o movimento do braço, o equilíbrio, a diminuir o inchaço, que se chama linfedema, porque após que você tem câncer de mama, você pode, né, tirar os gangues da axila, como a gente já falou aqui. Principalmente se fizer o esvaziamento. Principalmente tirar todos. E aí você fica com essas limitações. E esse esporte foi comprovado que nos ajuda. A Cleusa trouxe para o Brasil. E esse esporte foi se disseminando, né, em todo o Brasil. Chegou aqui no Ceará através da Carla Verusca, da página dela, @Câncer Sem Preconceito. E ela, assim, corajosamente eu chamo, porque, assim, você é um esporte que não existe aqui, você dá um seu sim, não é fácil, né? E ela disse, sim, eu vou montar uma equipe de mulheres sobreviventes do câncer de mama. Eu vou incluir isso na Associação Lua Rosa, na qual faço parte, sou diretora. E a Carla jogou esse convite lá no grupo. Meninas, aí falou todo, explicou do projeto, como eu acabei de explicar aqui. Quem quer remar? Aí eu disse, meu Deus, não sei nadar, mas fiquei com tanta vontade. Mas fiquei meio calada e as meninas foram no privado. Fabiola, tu não vai? Tu é toda, né, pra frente. Não, eu vou. Vamos. Aí começamos a formar, né, as primeiras. Ela entrou em contato com a IMOA, junto com a CBCA, junto com a Cleusa Alonso, né, que a gente é da CBCA, né, que é a Confederação Brasileira de Canoagem. É um projeto, né, aprovado. Somos federadas. Também na FEVAS, que é do Ceará, mas está em construção, né? A FEVAS está começando. E também agora acabamos de receber nosso certificado internacional de remadoras rosas, né? Acabou de sair ontem, ficamos muito felizes. Dizendo que realmente de novidades. Certificado aqui, né? E esse projeto, né, nos acolheu, a IMUA Ceará Clube, né? Ela disse sim para nós.
Ela não disse assim, não, quando o barco chegar, o Dragon Boat é o nosso esporte, é um barco chinês. Por quê? Porque ele é tido como um barco de celebração. E tem tudo a ver com a gente, porque todo dia a gente celebra a vida, né? Estamos ali celebrando, conquistando. A gente fala que os médicos salvaram nossas vidas, né? Isso é frase, né, de outra pessoa, mas que a gente sempre está repetindo. Os médicos salvaram nossa vida e o Dragon salvou o nosso espírito. Porque é isso, né? Essa terapia. E a gente começou na IMUA. Tivemos, logo quando a gente começou em 2020, o Aloísio, 21. né? 2021 fez um ano, amiga. Não, foi 2021. 2021, perdão, Estou aqui em 2023, aterrissando. 2021, Aloísio, vamos fazer o primeiro festival rosa de vocês na canoa. E a gente fez, né? Mostrou que a gente era capaz de fazer 3 quilômetros remando. Foi fantástico. E ele chorava muito, né? Gritando e... Ai, vocês são demais, não sei o quê. E aí teve o cearense, a gente participou também, não de todas as etapas, porque a gente, né, cada um nos seus tratamentos, outras uma se operando, outra, e a gente tem essas paradas. Mas a gente chegou a participar de cearense em 2021 também. E em 2022 veio o grande desafio. Meninas, vocês são a equipe rosa, pandemia praticamente passou, a gente sabe que, né, não tinha acabado total assim, tanto que a gente treinava de máscara, essas coisas tudo. Vai acontecer o primeiro Festival Nacional de Remadoras Rosas do Brasil. Meninas, a gente ficou... Onde é que vai ser? Em Brasília. Aí a gente vai, vamos ver, colocar aquelas listinhas que todo mundo faz nos seus grupos, né? Quem é que vai? Né? Fizemos uma lista. E eram 20 meninas, porque a gente não tem leme e nem tambor ainda, que faz parte do barco, né? Tem o seu leme, que chama, na verdade, timoneira, e a drum, que chama-se gui, né? A do tambor, que a gente chama tambor, né? E a gente não se preocupou com isso, mas a gente só conseguiu levar 14 meninas, né? E aí a gente, vamos. Aí começamos com o nosso capitão, Ronald Pimentel. Ele faz o treino tipo do Dragon. Temos um atleta aqui chamado Alex, que pratica Dragon Boat. A gente aqui, o Ceará é muito... Assim, eu falo que é divino, as coisas acontecem assim... Do nada, o Ronald diz, rapaz, eu conheço um cara, ele mora aqui na Beira-Mar, porque as aulas é lá, né, na escola. E ele foi, nesse dia eu não fui, mas as meninas... Tu foi com o Alex? E a Jana pode até contar um pouquinho da experiência. E ele deu, né, falou que é totalmente diferente. A gente rema em canoa polinésia, que foi o que o Aloísio disse. Elas não vão ficar sem remar. Ah, é remar que faz bem à saúde? Pois pode remar na minha canoa. Ele é muito assim, sabe? Minhas canoas estão aqui para vocês. Formamos grupos. Aí, nesses grupos... Ai, Fabíola, vocês estão falando que são atletas. Então, pronto, só tem para esse time aí. É um time, a gente não pode, não. Quem está nos vendo, né... Teve câncer de mama, já passou pelo processo dos tratamentos, tá? Né? Sem processo de tratamento, não hormonioterapia, não tem problema, né? Nem as injeções que tomam, né? Tem umas meninas que ainda tomam, não é isso, mas é quimioterapia, radioterapia, né? Tá ok com o seu médico, pode nos procurar, tá certo? @associacão Lua Rosa, @movimenta Lua, dá um oi pra gente, fala com a gente, pode vir ser remadora rosa, porque a gente tem nas segundas e quintas o treino para esse começo, para, né, quem está chegando, às 5 horas da tarde, 12 vagas, que a escola nos cede, e para o avançado e moderado, que a gente que já compete, a gente tem outros horários, né? Que é quem já está com mais de 2 meses treinando, assíduo, tem todo, né, o acompanhamento, tá certo? E aí a gente começou a treinar para Brasília, vamos treinar igual um Dragon Boat, a gente treinava igual um Dragon, remando só para um lado, 200 metros nos sprints, e aí a gente começou a ver que estava bem, né? Fizemos um em 30, um pior, um melhor e um e 10, e a gente preocupada ainda, que a gente, né, via os outros por aí 58 segundos, 52 segundos, eu disse, não, mas vai dar certo, né? Eu sempre nesse tempo, o cearense é guerreiro, raçudo. Fomos para Brasília, nos juntamos com 3 meninas mineiras, guerreiras, porque elas não têm nem canoa, nem dragon, elas remam sentada numa cadeira em uma piscina. Então, impressionante, a né? gente... Elas vão entrar com o barco, vai dar tudo certo. E eu fiquei assim, uma das coisas que mexeu assim muito comigo, sabe? Foi muito assim, conquista, foi muita coisa junto. Eu disse, meu Deus, que meninas guerreiras. A gente pensa que a gente é. Mas aí vem outras meninas sobreviventes que mostram que são muito mais. Porque eu até disse, gente, faça uma campanha que a gente abraça aqui, a gente está se ajudando, a gente também precisa, mas a gente ajuda vocês, porque a gente ainda tem a canoa, né? Vocês nem a canoa. Vale salientar que esse esporte,
ele não tem limitação de idade, tá? Nosso esporte. Porque, inclusive, na equipe que vai viajar com a gente, tem senhoras de 63 anos. Né? Então, assim, não é de 20, de 30, de 40, de 50, tem limitação, não. Tem que, né, ter passado pelo câncer de mama e querer, né, remar. Continua, Fabiola. E aí, com mais 3 meninas, guerreiras nordestinas do Rio Grande do Norte. A Rafaela, né, fantástica, as meninas de lá. E, né, a gente treinou, né, a gente foi conhecer o barco, né, a gente não conhecia nada, gente. É totalmente diferente da canoa, porque a canoa tanto tem como é que se chama? A ama, né, que não deixa virar. E como a gente rema muito de catamarã, que são 2 canoas, né, juntas, então a gente tem toda a segurança e tudo. Mas se você não sabe remar, não tem. Agora fiquei triste, não sei remar. Eu também não sabia, né, assim, remar profissionalmente, né, falando. Você tem noções e tudo, mas tem um colete, né? Você usa do colete, não se preocupe, vai dar tudo certo. E aí a gente fez essas aulas lá, né, com orientação dos meninos com mais experiência. Vieram os professores de Paulo Afonso e a gente remou uma vez e aprendeu, e é totalmente diferenciado. O barco, ele tem, né, tem você tem que estar em estabilidade, você tem que estar encostado no quadril, é toda diferente, mas a gente não tem medo, isso vai dar tudo certo. E aí no outro dia teve a primeira bateria, Ceará e Maceió, e a gente ganhou. Fizemos 58 segundos, né? E a gente ficou louca. Assim, a gente nem via que tinha, porque a gente não olhava. A Cleusa foi o nosso tambor, né? Não tinha, mas eu acho que tudo é de Deus, assim, nossa drumming. Quando ela sentou no barco, para mim, assim, foi assim, sim, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. E aí a gente foi, aí a Paulinha, que estava do meu lado, né? Eu sento na posição de voga, de guia, que no barco é guia, mas na canoa é voga. Vou na frente, que estava dando ritmo, né, na canoa. A Paulinha, o que foi que aconteceu, né? E eu chorando. Ela pensava que a gente perdeu. Eu digo, não, a gente ganhou, amiga. A gente foi ganhar. E a gente ficou muito feliz. Só que é tudo, gente, é tudo tão respeitador, entendeu? Ninguém faz aqui como a gente faz nos outros. Ganhei! Vocês são... É tudo ali, muito ali, porque a gente sabe, todas eram sobreviventes de câncer de mama. Foi participativo, mas, né, a gente... Todas eram vencedoras. Todas, né? Eram vencedoras. É emoção de todos os lados. Não tinha como não se emocionar. A gente, meu Deus, 300 mulheres vitoriosas de câncer de mama estão aqui remando, entendeu? É surreal, assim, se a gente for pensar. Eu nunca tinha viajado de avião, foi minha primeira viagem. Foi tudo muito louco. E aí, pronto. E aí correu as outras baterias com todo mundo, né? Das outras equipes. Foram várias. A gente só tinha 3 barcos, né? Esse barco de 22. À tarde foi a segunda. E aí foi engraçado, né? A gente saiu para almoçar, ia ser 2 horas. Aí eu disse, não, a gente vai almoçar, depois a gente volta. Nós voltamos 1h30, já com a notícia que a gente ia remar com as melhores do mundo, né? Na equipe de sobrevivência, que era o Chile e os Estados Unidos. E a gente só ia no outro dia, né? A gente tinha ido para um restaurante, tinha ficado... O destino da gente era ir dormir, na realidade, né? Porque tinham comido uma comida gostosa. Ai, tá todo mundo de barriga cheia, vamos dormir. Que nada, vamos remar. Competir agora. E assim, eu disse, meu Deus, e agora? Fala menos, a outra tá no banheiro, escovando os dentes, e a gente correu. E eu disse, olha, meninas, vai dar tudo certo. As meninas, né, que são motor, Jana é motor, né? E aí a Bel, que é uma fantástica, gente, assim, a Bel eu me emociono de falar dela, é uma menina descendência coreana, mas nasceu aqui, né, no Brasil, veio na barriga, nasceu no Brasil, mas enfrentou todo o seu tratamento praticamente sozinha, entre aspas. Tinha gente, né, mas assim, e tipo, ia fazer tratamento 11 horas da noite, voltava 3 horas da manhã sozinha no carro, depois de uma rádio dirigindo. E ela foi uma força, assim, tremenda. Ela disse, vai dar tudo certo, gente, vamos enfrentar. E a gente entrou, lá tem as raias, a gente entrou na raia errada, né? E aí, claro, as outras equipes, não, a tua raia não é aqui, tua raia é lá. Então, a gente começou a dar curva. Antes da gente, né, já tá na reta, soltaram a buzina, né? Mas é coisa que acontece em competição, porque já tava com o tempo, né, muito estourado. É a gente que tinha errado da raia. E a gente... A buzina, que é a buzina que toca, e a gente correndo, né? E conseguimos ultrapassar o Chile. E... quase que a gente consegue, né, ultrapassar os Estados Unidos, mas chegamos em segundo lugar. Mas, assim, em tempo, em toda a competição, a gente fez o melhor tempo do Brasil e o melhor tempo da competição. Cearense, sem conhecer barco, sem conhecer nada. Isso foi a nossa história.
como competidora. Daí, né, mostrou que a gente é capaz, né, de realmente competir, e veio um olhar da equipe brasileira. No Brasil, nós temos a equipe brasileira de Dragon Boat, que se chama Força Rosa Brasil, a equipe dessa criada, né, em algum festival que aconteceu, que já foram meninas, né, e elas olharam como a gente fez o melhor tempo, a gente é uma boa atleta, a gente treina, faz todo esse, né, porque a gente sabe que tem um monte de menina boa no Brasil, não estou dizendo, né, toda a equipe tem um monte de menina boa, todo mundo é bom, nossa mas equipe é reduzido porque lá eles têm um barco de 12 lugares só. Né? Isso pesou muito. A Cleusina pensou em levar 2 equipes, mas aí eu tinha que levar mais reserva, era mais gasto, era mais tudo. E aí formou-se uma equipe de 12, mais uma reserva, mais uma, que é a Dani, que é a nossa treinadora, né? E aí vamos em 14. Então, peraí que eu tô meio confuso. Porque foi... É porque eu quero entender a cronologia disso. Hoje, vocês são a seleção... Eu sei, entre todas, vocês são as selecionadas como entre aspas, a seleção brasileira dessa modalidade. Agora, porque assim, vocês contaram toda uma história do grupo, se reuniu, cronologicamente falando, foi quando que vocês começaram a remar? Porque foi uma ascensão meteórica nessa história. Nós começamos a remar em 2021, em maio de 2021. Maio de 2021, vocês... Ela não sabia nadar A minha experiência, eu falar legal, aqui, né? Eu ainda não tinha... Antes da gente começar a remar, ainda não tinha entrado na Lua Rosa. Né? No grupo da Lua Rosa. E tinha essa prima que estava lá e de vez em quando a gente falava. Ela, prima, tem um negócio muito massa pra gente fazer. Assim, o que é? Assim, remar. O quê, menina? Tá doida, é? Remar. Se remar, como é que eu vou remar se eu não sei nem nadar? Eu vou pro mar. Mulher, não, eu morro de medo do mar. Não, Deus me livre, tá doida, é? Prima, vamos. Você nem sabe como vai ser incrível. Vou nada, vou não. Aí dispensei ali já de cara. Quando foi assim, com uns dias, ela veio de novo. Prima, vamos, vai ser tão bom, a gente vai formar uma equipe. Vamos, meninos. Assim, não, mulher, vou não. É pra remar no meio do mar lá? Tu é doido, vou nada. De jeito nenhum. Acho que ela passou assim uma semana, uns 15 dias insistindo para mim ir. Hoje não precisa dizer, né? Mas ela passou uns 15 dias assim, insistindo. Prima, vamos assim, mulher, vamos. Olha, eu vou aceitar o convite só mesmo para tirar ela do meu pé. Chegando lá na IMUA, né? Que é a nossa escola do coração. Como a Fabíola falou, o Aloysio, que é o dono da escola, juntamente com os professores, são pessoas assim... Eu sei que tem muitas escolas de canoa havaiana aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né, na orla da Beira-Mar. Mas a nossa escola é uma escola bem diferenciada, né? Os meninos são assim muito profissionais. E só em abraçar esse projeto, olhar com um olhar diferente, né? Disponibilizar horários, disponibilizar professores, isso aí já é uma coisa, né, fantástica. Em plena ali, aquele retorno de pandemia, todo mundo remava de máscara. A gente remava de máscara. Aí eu disse assim, como é que a gente vai remar nesse barco aqui? Mas é que a gente vai virar no meio do mar, até doida. Vamos entrar. Aí o professor veio com toda a explicação, todo o amor. Entramos a primeira vez no mar. Aí a gente rema, passa um pedaço lá, remam alguns quilômetros, para lá. Quem quer tomar banho agora? Algumas foram, algumas não foram. Se eu nem entro. Deus me livre, vou nada. Vai dar super seguro. Não, vou não. E assim nós fizemos a primeira entrada no mar, depois a gente fez a segunda, depois a gente fez a terceira, e quando a gente viu, a gente já estava viciada nesse negócio, que disse que não queria mais sair desse lugar. Né? Pelo gosto, a gente ia todo dia. Não tinha de manhã e de tarde, queria ir de manhã e de tarde. Né? Foi quando veio, o que a Fabíola falou, né? Veio o interno na rua. É tão interessante, doutor Adriano, que a gente rema com a nossa blusinha rosa, né? Quando a gente está todo mundo em equipe, a gente rema com a blusinha rosa. De longe o pessoal já sabe, as rosinhas, as meninas, as luas. As luas. Foi algo assim transformador.
É algo que hoje a gente está vivendo uma outra história, uma outra fase desse começo de 2021, mas é algo que ficou assim na nossa história de vida. Algo que ficou na nossa história de vida. Nós passamos esse 2021, como a Fabíola disse, para chegar em Brasília foi um desafio muito grande. Desafio financeiro. Vou trocar de microfone rapidinho. Desafio financeiro. Desafio de... Tá baixo. Pronto. Desafio financeiro. O desafio até mesmo, como a família falou, de acreditar que a gente podia, né? Será que pode? Ninguém rema no Dragon, como é que vai? Como é que vai ser isso? Vocês não tinham experiência nenhuma do barco. Nenhuma. Por quê? Porque o Dragon é um formato diferente. É uma canoa mais instável, é diferente de uma canoa havaiana, né? A gente rema juntinho aqui, colado uma da outra, não tem divisão. Na canoa havaiana, quando se forma um catamarã que vão 12 pessoas, tem aquela divisãozinha e tudo. E lá não tem, aqui, ó, coladinho uma da outra. Como é que a gente vai remar? Será que a gente vai conseguir? Eu me lembro muito bem quando o nosso treinador, que era que ele dizia pra gente: gente, vão se divertir nessa viagem. Não levem um peso. Porque o peso vocês já tiveram, que era o peso da doença que trouxe vocês aqui. Né? Então, não tenham peso. Vão se divertir. Vai ser um tempo maravilhoso. E o que foi que aconteceu? Brasília nos surpreendeu. Porque nessa velocidade, né, nesse tempo, o que foi que aconteceu? A gente, somando os nossos tempos, nós ficamos em primeiro lugar. E no meio de um monte de 400... Que já tinham experiência. Já tinham, sim. São boas. A equipe americana, que foi a que quase a gente bate nessa última bateria, elas eram que deram aula pra gente. Elas deram aula pra gente. A gente ficava sentadinho aqui na cadeira, né, e elas explicavam, segura aqui o remo, e a gente fazia todo um movimento, né, ali sentada na cadeira, sem entrar no barco, sem entrar no lago, né? Então, elas que deram aula pra gente lá. A gente tinha nossa experiência de canoa havaiana, mas lá a experiência foi muito diferente. Não podia, como a Fabíola, não pode se levantar, porque se levantar, vira... Enfim, foi algo assim transformador. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Você sair com a Fabíola disse que nunca tinha viajado de avião, né? Foi uma experiência para ela assim única. A primeira de muitas, né? Porque ela vai viajar muito agora, né? A primeira de muitas. Mas você sair daquele seu mundo, porque o que a gente tinha, o nosso mundo rosa? Nós aqui. Nós saímos de uma dimensão, de um micro para um macro. Ali a gente conheceu mulheres do Chile. Movimento do mundo inteiro. Do mundo todo. Do mundo todo, que eu digo assim, porque as americanas elas já tinham rodado vários países. Foi as que... E pense num povo assim, meu Deus, fantástico, não tem explicação. É só vivendo mesmo. Mas, assim, para a gente foi ali se reunir com aquelas mulheres, a vida sendo celebrada em cada momento que a gente se encontrava. A gente se abraçava, a gente pulava. Era muito... a gente estava de frente, tinha um outro hotel em frente. A gente tinha uma equipe do Sul, né, de lá de Foz, né, que até hoje a gente tem amizade com esse pessoal. Né, foi assim, amor à primeira vista, né? E aí a gente acordava de manhã, já se encontrava com elas, ia lá, se abraçava. E tudo. É uma comemoração, além da competição. É porque a gente comemora que nós estamos ali, porque, graças a Deus, nós estamos vivas. E nós estamos celebrando através do esporte. Eu tenho muito isso no meu coração. Eu celebro todos os dias. Quando eu saio para ir remar, quando eu me acordo, as pessoas dizem assim, tu acorda 4h20 para ir remar. Essa aqui acorda mais cedo, porque ela mora mais longe do que eu. Eu moro a poucos quilômetros da beira-mar, mas ela mora bem mais longe. Mas eu acordo 4h20, agradecida a Deus, porque eu estou viva e eu posso ir fazer aquilo que eu amo, que é remar. E o Panamá, ele veio... só adiantar que você tem um monte de perguntas para fazer sobre isso, mas ele veio só para realmente fazer a cereja do bolo nesse momento nas nossas vidas, para celebrar aquilo que a gente viveu ano passado,
Vê como assim, não vou dizer para você que é um prêmio, não é. Mas é assim, a nossa causa, ela é importante. O câncer de mama, ele é importante ser divulgado. E o esporte Dragon Boat Rosa está aí para falar isso. Que tem mulheres que podem, sim, remar até mais do que um homem. Tem mulheres que remam mais do que um homem. Senão o homem, a capacidade do homem remar é muito maior do que a mulher. Isso, sim. Mas dentro dessa modalidade que é de sprint, tem mulheres que remam muito mais do que homem. Né? Então, é uma celebração. Né? Que legal. Não, só para vocês entenderem, né? A gente já está querendo falar logo do Panamá. Porque elas, meteoricamente, saiu de maio de 2021, que não sabiam nada do Dragon Boat, e foram subindo. E agora, daqui 2 meses, elas estarão no Panamá e elas vão explicar o porquê elas estão no Panamá. Nossa ideia aqui é trazer elas para vocês conhecerem a história. Fantástica história. A gente já tem mais de 1h30, né, falando aqui, contando as histórias delas, mas eu quero que vocês entendam por que a gente está falando do Panamá e o que vai acontecer no Panamá agora em março. Por favor. Através de Brasília, né, a equipe Força Rosa Brasil, que é a equipe brasileira, né, de Dragon Boat, ela começou a selecionar remadoras que tivesse o perfil para ir para um Pan-Americano no Panamá de Dragon Boat. Não é um Pan-Americano como foi, não é um internacional como foi em Brasília, né? Só de sobreviventes do câncer de mama. É um campeonato de Dragon Boat realmente de vários atletas. Não é só rosa? Não. São mais de 3.000 atletas que vão estar lá de vários países do mundo, de 9 países, né? Até agora 9 países se inscreveram, que vão remar, inclusive de outros tipos de câncer também. A Cleusa falou isso pra gente. E a categoria rosa, né, que é de sobrevivente câncer de mama, não estava incluída. E a Cleusa Alonso, como sempre, né, nossa guerreira, nossa batalhadora, foi lá e conversou com eles, disse: ei, tá acontecendo alguma coisa errada, né? A equipe, a categoria rosa não estava incluída, não estava, né? Mas vai ser. E aí começou, né? Vocês têm equipe? Temos. Começou a mandar material da equipe, né? Na equipe mesmo, que a gente não fazia parte ainda, nem o Jana, né? Mas já existia. Foto das meninas em outras competições. E aí, sim, vamos incluir. E aí, hoje, né? O campeonato Pan-Americano de Dragon Boat no Panamá vai ter a categoria rosa de remadoras rosa. E a gente está nessa equipe, né? Eu e Jana, junto com outras meninas de outros estados do Brasil. Então, vocês duas do Ceará. Do Ceará. Que legal, hein, pessoal? Na verdade, fomos 4 convocadas. Fomos 4. 4 meninas. Uma não pôde ir logo de imediato, né? E mais uma depois também, né? Porque a gente sabe que, como eu falo, a gente tem nossos problemas, nossos problemas de saúde, também temos família, pessoal. E aí foi onde a Cleusa repensou que era, no primeiro momento, como eu falei, a gente ia levar 2 equipes, né? Por isso que ela estava chamando 4 daqui. Mas aí depois, com as meninas começaram, e outras também de outros estados, aí ela falou que estava muito próximo da inscrição, que ia possivelmente, né? Próxima inscrição podia ser que 2 desistissem, aí como é que ia ficar? Faltando meninas, né? E não disse, não, vamos. Ela conversou com a nossa técnica, que é a Daniele, disse: não, Dani, vamos levar só uma equipe em reserva, uma reserva, 2 reservas, porque fica melhor, porque não está dando certo. A gente está convocando, as meninas estão dizendo não, e aí? E a gente tem que dar o sim lá. Eles queriam saber, né? Quantas equipes para se organizarem. É toda uma organização, a gente sabe, né? Ainda mais que é fora, não é aqui. Tudo ela tem que passar para a equipe de lá, o responsável lá passar para outra equipe. Então, aí foi decidido que realmente ia só 12. E aí ela não chamou mais, que a gente ainda tinha opções de levar mais meninas aqui, que a gente, como provou, né? Somos boas. Porque existe o Dragon de 22 lugares, né? Mas a competição lá só vai ser no Dragon pequeno, de 12 lugares. Né? Por isso que ela ia formar 2 equipes de 12. Né? Seriam 2 equipes, a equipe principal e uma equipe, mas acabou que não deu certo e vai agora só uma equipe principal. Algumas que foram chamadas muito boas, porque é interessante que o Brasil, que a gente fala que não tem, só que quando é que a gente fala de câncer de mama? Outubro. Onde é que a gente fala que tem um monte de sobrevivente que faz de tudo? Talvez quando seja uma da mídia, né? As atrizes, né? Que mostram como aquela que é conhecida que só
não lembro o nome dela. Mas ela é bem conhecida e que fala lá da história dela, e tudo, que é até casada com o Boninho, Ana Furtado. Né? Ela fala muito sobre o câncer. Né? Não sei nem se fala o ano todo, mas essas mulheres, elas treinam o ano todo. Não param de treinar dentro da categoria rosa. Então, é pouco divulgado, não tem incentivo, não tem apoio ao esporte rosa. Como muitos outros não têm. Vocês que trabalham com isso sabem que tem muitos que não têm o apoio. E a categoria rosa, você vê que não ia nem ser incluída nesse Pan-Americano. Se não fosse uma pessoa que tem um olhar diferente, que foi lá, batalhou, aí entrou. Por quê? Porque as mulheres, elas têm força mesmo nessa questão de abraçaram esse esporte, que é um esporte muito lindo. Então, assim, como não tem apoio, não tem recurso. Muitas desistiram por quê? Pelo financeiro. Porque é uma viagem um custo bem alto. Em dólar, né? Então, assim, muitas desistiram por causa disso, né? E a gente, né, que é a cearense, que no largo osso, né? Nós vamos. E vamos levantar esse dinheiro, não sei como, mas vamos. A gente ainda não sabe como, né? A gente conseguiu falar com o Lênin, tem outro colega meu médico do esporte lá do Panamá que também já está mexendo em algumas coisas. Quando a Daniela me contou essa história, imediatamente eu já entrei em contato com ele, porque é um médico que está muito próximo. Ele é um médico do esporte, ele é muito vinculado ao beisebol, né? Então a gente sempre troca figurinhas. Eu falo do esporte aqui no Brasil, ele fala do esporte lá. Então quando a Daniela falou, imediatamente eu já falei com ele. E hoje não sabemos o porquê, a força divina, o Lênin me escreveu. E aí eu conversei com o Lênin também, e aí a gente vai avançar nessa ideia de conseguir pelo menos o suporte que vocês precisam no país. É um país de um idioma diferente, de moeda diferente, então a economia é diferente, vocês vão ter que realmente se movimentar bastante, né? Ficou até a curiosidade de ir lá Brasília, como é que vocês se comunicavam com as meninas dos outros países, como é que era esse papo, porque no Panamá também vai ter essa... As meninas que falam outras línguas ficavam lá na frente, né? Servindo de intérprete, né? De espanhol, Cleusa, né? Claro. E que fala, né? Brasileira que fala. E americana tinha duas meninas que ficavam totalmente falando, que foi realmente um curso todo em inglês para nós, né? Aqui. Então, tudo... Claro que tem a questão do gesto e tudo, né? Do remo que ela falava, mas as meninas fizeram essa tradução. Tinham meninas que nos ajudavam e foi, assim, muito enriquecedor, realmente. Muito, muito, muito. Quanto a essa parte, foi show. Não tivemos problema, não. E aí a gente tá aqui para contribuir, né? Principalmente para divulgação. Então, se você quer ajudar de uma pequena forma, divulga esse vídeo, divulga o Instagram das meninas, divulga o projeto das meninas, porque o nosso intuito realmente é conseguir angariar esse valor para que vocês, agora em janeiro, já decidam essa questão aí, né? Dia 20. Dia 20 a gente já tem que estar com a passagem para o Panamá comprada já. Porque como é a primeira vez que o Brasil vai, né? A nossa dificuldade... para o poder público, né? Tem, claro que tem projetos, tem todo, mas a primeira... me mandaram a portaria, a primeira coisa que pedia, né? Já ter ido, ter ficado até o terceiro lugar. A primeira vez que o país vai, como, né? A gente vai fazer isso. E aí eu falei pra Jana, a portaria já me deixou sem o coração. É tipo o primeiro emprego. Olha, para o primeiro emprego tem que ter experiência, mas é um primeiro emprego. Né? É tipo isso. Então a gente entende que a gente precisa dos apoios privados nesse quesito, dos apoios que podem contribuir, não só talvez com algum produto, talvez com milhas. Você que tem muita milha, empresário aí que quer ajudar também na compra da passagem, através de milhas. Não vai custar nada, teoricamente, para que vocês ajudem as meninas a realizarem esse sonho das rosas, né? Não é um sonho de vocês, tal, mas é um sonho das rosas também, crescerem o esporte. A gente gosta de falar muito de esportes e o Dragon Boat é um esporte pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado. Se eu perguntar aqui, para você escrever aqui embaixo, quem conhece esse esporte? Praticamente ninguém vai falar que conhece. Então, é interessante que vocês divulguem, que vocês difundam o esporte aqui no Ceará, que todo mundo possa, pelo menos, assistir vocês treinando, irá conhecer. Vocês são as sobreviventes do câncer de mama. Mas pessoas talvez que entendam, que tenham empatia por mulheres guerreiras sobreviventes nesse sentido, que possam também ajudar de alguma forma. Nosso intuito é, se cada um colocar uma sementinha, cada um espalhar de um pouquinho, a gente vai conseguir, com certeza, essa luta e trazer
uma bagagem gigantesca de conhecimento, Sim, de vitórias, exatamente. de ampliação de mentes. É isso que o esporte traz para vocês. Com certeza, as meninas que praticam esporte, elas enfrentam diferente o problema, enfrentam diferente outros problemas também. Então eu acho fantástico a história de vocês. Por isso que quando a Dani falou de trazer aqui, falei, é agora, né? Falei com a Paulinha e aí a gente adorou estar recebendo vocês aqui. Cara, a gente poderia falar o dia inteiro. Tem muita coisa, tem muita coisa. Porque se me perguntar, eu não sei nada. Né? Eu sei que tem todo um ritual, né? Tem um tambor que ele controla o ritmo. É um negócio muito legal. Isso. Eu vi alguns vídeos, né? Mas experiência zero no Na Dragon verdade, o esporte chegou no Brasil através, né? Então vocês trouxeram o esporte para o Brasil. Sim. Estamos sendo pioneira nisso, estamos sendo pioneira em levar pela primeira vez o Brasil para um Pan-Americano. Então, assim, é muito fantástico, né? Essas mulheres provarem, e, né, eu peço não só para nossa viagem, mas assim, o poder público e o privado possam olhar mais para essas mulheres, não só no outubro, as empresas abrir suas portas, para que possam estar fazendo projeto com a gente, juntos, para a gente pode estar acolhendo mais mulheres, porque a importância delas verem a gente curada, a gente bem. E também saber que o diagnóstico de câncer, ele não é sentença para ninguém. Claro que acontece casos tristes, acontece. É difícil uma pessoa que perdeu alguém estar me ouvindo falar que câncer tem cura. Mas, ao mesmo tempo, da menina que perdeu um parente, perdeu alguém, ou você que viu perder alguém, tá me vendo, Fabíola Souza aqui, na sua frente, dizendo que eu estou curada há 14 anos, claro, com toda a orientação, com acompanhamento e fazendo esporte. E outra coisa, o Dragon Boat abriu outras portas, né? Eu hoje faço funcional, voltei para bike, andava bike quando era menina, hoje eu fui pro Canidé, que quem conhece aqui no Ceará é mais de 100 quilômetros pedalando, 21 homens, só eu de mulher. Todo mundo perguntava, né? Vai só você de voo. Tu vai aguentar? O marido foi no carro de apoio, né? E tudo, eu digo, vou. Entendeu? Então, ele nos lançou a outros desafios. A Jana também faz outros esportes, né, Jana? Que é a corrida e a natação. E é isso, entendeu? Eu não quero ir fazer o Dragon, não. Mas nos procura, né? A gente tem meninas que correm, tem meninas que fazem funcional, tem menina que faz academia, tem menina que gosta de dançar, faz fit dance, entendeu? O importante, além da prevenção, né? Porque a gente sabe que o esporte é a prevenção de qualquer tipo de câncer, não só o de mama, né? Se praticar esporte faz bem para a saúde, faz bem para a mente, então assim vai prevenindo tudo, né? E a gente quer conquistar esse nosso espaço, esse nosso sonho, porque a nossa dificuldade é essa, por esporte ser novo, né? Infelizmente, muitas portas públicas foram fechadas por isso, né? Mas a gente vai lutar e a gente vai trazer essa medalha para que na próxima a gente vai estar aí todo mundo junto, né? Mas é isso mesmo, como a Fabíola bem falou, o olhar. Aqui a representatividade somos nós duas. Mas eu estava dizendo para uma pessoa essa semana, existe centenas de mulheres atrás de nós. E centenas de mulheres atrás das outras que vão do outro estado, dos outros estados, né? Então, nós estamos levando uma causa, nós estamos indo não só 12, mas nós estamos indo milhares. 200 milhões de brasileiros. Pois é. E aquela lá do interiorzinho desistida, que pensa que a vida dela não, a minha vida não tem sentido porque cada um é exemplo para uma. Cada vitória é exemplo para uma outra. Eu sempre digo isso. Eu não tinha esse olhar, mas uma pessoa disse assim para mim, você sabe quantas mulheres você influencia? Não. E nunca vai saber. Aí eu... Milhares. Não. Quantas pessoas? Quantas mulheres? Quantas pessoas que nunca passaram pelo câncer dentro do meu trabalho que hoje tem um outro olhar? Que a gente influencia, que eu diz assim, mulher, tu é uma guerreira. Às vezes a gente nem se acha, né? Às vezes a gente se olha, ai meu Deus, porque nós temos as nossas debilidades, né? Aí você não se... Mulher, tu é uma guerreira, tu venceu um câncer, tu perdeu os cabelos, tu não ficou doida. Enfim, são tantas coisas que você olha diferente assim, meu Deus, é verdade. Então, a gente está levando essas mulheres junto com a gente. Nós estamos levando os maridos dessas mulheres junto com a gente. Aqueles que ficaram ali, que apoiaram. Os filhos que amaram, os filhos que sofreram, que choraram. Tem muitas que estão indo com uma Fabíola, que eu não tenho filhos, mas tem muitas que estão indo com a gente que têm filhos. E isso do nosso país, fora os outros países. A gente sabe que o incentivo para o esporte em outros países, né, é muito maior.
E a gente precisa levantar essa bandeira de ter esse olhar, primeiramente para a causa do câncer de mama, que não tem. Existe uma dificuldade muito grande. E quando se abre esse leque de opções, se abre esse leque de oportunidades, eu disse assim, Fabiola, é a nossa oportunidade. A gente não pode deixar essa oportunidade passar, porque a gente está levando uma coisa muito grande para fora. Né? A gente não tem nem dimensão, a gente consegue nem mensurar o que a gente está levando junto com a gente. A nossa bagagenzinha, né? A gente vai saber quando a gente voltar. Que eu sei que a gente vai, e você que está aí vendo isso aí vai ajudar a gente aí, né? Então, assim, são coisas que jamais a gente imaginou viver. Como eu falei aqui no início, eu jamais imaginei ter câncer, que dirá estar me preparando para uma viagem internacional para o Panamá, para remar. Né? Para representar um país. Para representar um país. Né? Algumas pessoas falam assim, o câncer traz coisas boas, o câncer em si não é bom, mas as oportunidades que ele abriu para as nossas vidas é uma doença que vem querendo acabar com a pessoa, mas existe uma força muito maior que dá uma determinação para isso. Não, isso aqui não vai ser assim, isso aqui vai ser assim. E o leque de oportunidades foi aberto. E a gente está aqui, todas de cabelo, todas bem, e vamos viajar para o Panamá. Representar o nosso país, representar o nosso Ceará, representar a nossa Fortaleza, representar cada mulher que está aí ouvindo a gente, que está aí achando que não pode. Pode sim, você pode, porque a gente está aqui indo, tá bom? Eu não sei nem como terminar, pô. É isso. Mas eu quero falar. Fala. Finalizar, agradecer imensamente. Eu vou chorar, fiquei pro final. Agradecer imensamente a doutora Daniela, ao doutor Adriano, a oportunidade de estar aqui. Não só para nos ajudar a chegar ao Panamá, mas eu creio, isso é comprovado, que cada vez que a gente palestra, que a gente vem, que a gente fala, a gente salva uma vida. Sim. E isso me motiva a estar aqui hoje. E para além do Panamá é isso. É a gente salvar vidas. De pessoas, né? Como gosto sempre de repetir, de mulheres, mas de pessoas, que câncer também dá em homem. Gente, isso é sério, né? Então, não é só em mulher. E, para além disso, né? Deus abençoe a cada um que está escutando aqui. Divulgue o nosso vídeo, nos apoie. Não é só financeiramente, gente. Às vezes você divulga, tem uma pessoa que pode nos ajudar, como o doutor falou. Viu? Mas, assim, doutor, eu olhar nos seus olhos, porque eu acho que quando a gente olha nos olhos, a gente vê a sinceridade das pessoas. Muito, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente por estar nos ajudando, por estar tendo essa oportunidade de salvar vidas. Eu creio muito nisso. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele não faz nada em vão. Deus, ele não faz nada sem propósito. Deus, ele sempre une pessoas, propósitos. Talvez aqui, quando a gente começou, talvez não tivesse nenhuma conexão, talvez. Mas a conexão, ela já estava desenhada. Deus, ele já sabia que a gente ia estar aqui sentado nesse dia de hoje, conversando com essas pessoas, e o Senhor sendo esse mediador. E eu quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Dizer que, como a Fabiola falou, que a gente... Isso aqui salva vidas, mas isso que vocês também fazem salva vidas. E obrigado por ser esse instrumento. Porque Deus usa os instrumentos, Deus usa as pontes, e vocês são as pontes. É isso aí, né? Tem nem o que falar. Pode cortar e é isso. Viva a vida! E aí?